Nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, seja bem-vindo, Jornada Esportiva Canais Futebol Interior. Vamos daqui a pouco para todo o segundo tempo de Ponte Preta 1, Sport 2. A Ponte Preta saiu na frente com o Danilo Barcelos numa linda jogada pela direita do Diego Tavares. Ele foi para a linha de fundo, fez o cruzamento, Danilo Barcelos na entrada da pequena área, meteu a cabeça na bola, ela pega no zagueiro da equipe do Sport e desvia do Thiago Couto e vai morrer no fundo da rede. 1-0 para a equipe da Ponte. A Ponte estava bem melhor no jogo. Aí numa falha de marcação ali no meio campo, uma troca de passes, o Filipinho rouba a bola, toca a bola para o camisa número 10, o Carlos Depena. O Depena toca para o Perotti. O Perotti dá uma carrapeta na bola e acha o Filipinho na entrada da grande área. Ele sai na cara do goleiro, o Diogo Silva, e chuta no lado direito do goleiro, que não conseguiu fazer a defesa. E aí, quando o jogo estava caminhando para o final do primeiro tempo, uma jogada de lado, de campo, né? Cruzamento da equipe do Sport com o Filipinho pela esquerda. O Danilo Barcelos foi na bola e escorregou. Quando ele escorrega, ele está com o braço aberto. A bola pega na perna dele e bate no braço. Só que ele está com o braço aberto. E aí, eu estou vendo até nas redes sociais, né? Ah, mas ele estava caindo, né? Ah, mas a bola pega primeiro na perna dele para depois bater no braço. O problema é que ele estava com o braço, estava com a asa aberta dentro da grande área. O árbitro da partida, o Paulo Henrique Volcop, ele que é do Mato Grosso do Sul, tem 41 anos, ele não marcou no campo. Mas aí o VAR, o Michel Patrick Costa Guimarães, mineiro de 38 anos, chamou ele. E aí ele não teve dúvida na imagem, anotou na cal. Pôs na cal. Aí na cal, Christian Barleta bateu até com nojo, hein? Esperou o Diogo Silva cair pro canto e só deixou a bola, só deu um toquinho, cutucou a bola pro fundo da rede. 2 pro Sport,
1 para Ponte Preta, 8ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte sai na frente, mas toma virada. O Frank Francisco está comigo aqui, vai participar com a gente nesse intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem, no melhor do futebol para você. Depois do jogo entre Penapolense e Internacional de Bebedouro, 1 para Internacional de Bebedouro, 1 para o Penapolense, Clube Atlético Penapolense, campeão da Série A4. Na quinta-feira tem a premiação dos melhores aqui no Hotel Vitória, a partir das 7 da noite, no FI Play. Toda a festa para você. Ô Frank Francisco, e aí, meu querido? O que você fala do primeiro tempo? 2 pro Sport, 1 pra Ponte no Majestoso. Carlos, futebol é uma caixinha de surpresa, né? Quando eu li a escalação hoje, confesso que fiquei um pouco tenso, né? Pela escalação do time, a forma como ia jogar. E a Ponte surpreendeu, fez uma boa partida, acabou marcando primeiro, mas é a história, né? Nós estamos jogando Série B com um adversário de nível como é o Sport, com uma belíssima equipe. Erro tem que ser taxa zero, né? E a gente, infelizmente, por duas jogadas infelizes, né? Um começa com erro de passe atrás na saída de bola, e a infelicidade do Barcelos no lance do pênalti, e o Sport virou. Carlos, a Ponte fez uma primeira etapa que, se tira os 2 erros aí, a Ponte tinha vencido o primeiro tempo por 1-0, para nós termos uma ideia do quanto a Ponte surpreendeu. Uma partida organizada da equipe em campo. Mas assim, jogo grande assim, Carlos, é jogo de erro zero. A Ponte acabou facilitando e tomou a virada. Vamos ver na segunda etapa, Carlos, como a Ponte volta, né? Como a Ponte vai absorver esse segundo gol do Sport aí no finzinho do primeiro tempo. Vamos ver se a Ponte consegue manter a competitividade, porque a Ponte estava melhor que o Sport. A verdade tem que ser dita, né? E é isso. Vamos ver o que o Gabriel Remédio aí, ou o nosso treinador, vai conseguir fazer com esse elenco agora, Carlos. Lembrar, né, que o Gabriel Remédio hoje está no banco de reservas, porque o Rodrigo Santana, ele pegou 2 jogos de suspensão naquele jogo contra o Atlético Goianiense, que a Ponte Preta perdeu por 1-0 na Copa do Brasil, na sexta fase da Copa... Na sexta fase, primeira, segunda, terceira, na quarta fase, né? Aí na quinta fase da Copa do Brasil, a Ponte Preta perde, né? A Ponte passa o Guarani de Bagé e perde para a equipe do Atlético Goianiense. Naquele jogo, no final da partida, o Rodrigo Santana foi falar com o Marcelo de Lima Henrique e foi expulso no final da partida pelo Marcelo de Lima Henrique. E aí, no julgamento que aconteceu no final, na sexta-feira, né? O julgamento aconteceu na quinta-feira, melhor dizendo, na CBF, a Ponte teve a suspensão aí do Rodrigo Santana em 2 jogos. Como é jogo de campeonato brasileiro, né, de campeonato que é organizado pela CBF, já cumpre no Campeonato Brasileiro da Série B. E aí o Rodrigo Santana pegou 2 jogos de suspensão, a Ponte entrou com um efeito suspensivo, mas não obteve resultado, não obteve retorno, e aí o Rodrigo Santana não está no banco de reservas. Outra ausência da Ponte Preta é do William Potker. O Potker sentiu uma contusão no treinamento da sexta-feira, no músculo posterior da coxa direita, durante o treino de sexta, e foi vetado pelo departamento médico. Portanto, ele não está no jogo. Aí o David da Hora está no time da Ponte Preta no lugar dele. Ô Frank, a gente estava falando aqui até no primeiro tempo, né? A Ponte fez um esquema aí, o Kevson está jogando um pouco mais à frente, o Brian Borges está tentando ser o armador desse time, né? O David da Hora mais centralizado com o Diego Tavares pela direita. Mas eu não sei você, eu não gostei do David da Hora não, cara. Não consegue pegar na bola, não consegue fazer uma movimentação legal. Bem na partida o Diego Tavares, né, jogando um bom futebol. O Brian Borges, como sempre, um pouco afobado, teve uma grande chance no comecinho antes da Ponte fazer 1-0, mas acabou não acertando o alvo. E o Kevson jogando pelo lado esquerdo, jogando bem. O Lucas Justen pela direita, a Ponte realmente tem um problema crônico na ala direita. E o meio-campo da Ponte, mesmo com o Rodrigo Souza e o André Lima volantes, não conseguiu marcar esse meio-campo da equipe do Sport, que joga muito rápido. Mas alguns destaques aí da equipe da Ponte Preta nesse primeiro tempo. Franquê? Carlos,
A gente já sabe, né? Como você falou, é crônico, né? A lateral direita da Ponte está sendo crônica. O David da hora, Carlos, até que iniciou o jogo dando a impressão que ia dar certo no jogo. Mas de repente deu uma caída, sumiu no jogo. A questão de usar o Kevson hoje com um pouco mais de liberdade, eu gostei. Inclusive o Marcelo já vinha falando algumas transmissões do como o Kevson vai bem à frente, né? E eu gostei dessa chegada dele à frente. Mas o problema é que aí acaba faltando essa questão de ter um cara matador, um cara decisivo, né? Eu não gosto de fazer isso, mas vou me lembrar aqui, tivesse um Gé aí, eu acho que a coisa já estava bem diferente. Porque falta o cara que mata, porque não adianta chegar no fundo, você vai cruzar a bola, não tem ninguém para complementar, é difícil. Né? Não tem um centroavante ali que puxa, que chama a marcação. Na questão da meia cancha, Carlos, é um problema sério, porque tanto o André Lima, o Rodrigo Souza, tudo bem, ele, até pela idade, questão da experiência, ele vai ficar posicionado como cabeça de área. Mas o André Lima, ele tem uma dificuldade grande, ele é um jogador lento, apesar de ter um bom passe, mas é um jogador lento. E no lance, por exemplo, que nós tomamos o gol, o Sport desceu tocando pelo meio. E os dois não conseguiram conter essa jogada. Isso é um problema que tem que ser observado também, viu, Carlos? É isso. Bom, aqui no YouTube já tem palpite pro jogo, são 58 pessoas que já votaram. O Ronaldo Neto tá perguntando do Elvis, está no banco de reservas. O Silvio Seico, esse primeiro tempo carece de cabeça pensante no meio campo. O Paulo César tá mandando boa noite pra gente. O Roberto César Santos, que burrice colocar jogador sem ritmo de zagueiro. O Ricardo Monteiro, direto do Majestoso. Valeu. Quem mais aqui? Rapaz, esse eu não consegui entender aqui. O Moisés, o Gabriel, o João Limírio Neto. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que tá com a gente aqui. Vai começar o jogo no segundo tempo, apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. É hora de printar a tela, Carlos Corsa. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, ao lado do Frank Francisco, ao lado do Marcelo Corsato, que narrou o jogo da Penapolense contra a Internacional de Bebedouro. Penapolense campeã da Série A4, por isso estamos abrindo aqui no segundo tempo. O Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, FI Play, o melhor som e imagem no melhor do futebol para você. A Ponte já tem falta aqui, falta em cima do David da hora. Madison fez a falta. Madison, que aliás foi nele que resvala a bola do Danilo Barcelos. De cabeça, a bola pega no Madison e engana o Thiago Couto e vai para o fundo da rede. Falta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Os times são os mesmos, hein? Do primeiro e do segundo tempo. Já a escalação já está na tela para você. Barcelos para a bola, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo. Passa por todo mundo e vai embora. Ô Frank, eu teria tirado o David da hora, cara, e colocado o centroavante. Aí a bola cruza na área, vai para um lado, vai para o outro, mas o Gabriel Remédio não quis mexer no time, não. Carlos, eu também, né? Eu, inclusive, voltaria com o Elvis no meio. Eu sou suspeito para falar, né? Para mim, o cérebro do time, o cara diferente é o Elvis, e ele tem que jogar. Mas vamos aguardar. Ele vai ter que acabar mexendo, Carlão. Para mim, eu também tô com você. Eu já teria feito as duas alterações, viu? Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai lá no YouTube, deixa a sua mensagem pra gente. Vai ser bom demais contar com a sua participação. Vamos que vamos, gente, para todo o segundo tempo de Ponte Preta e Sport, 8ª rodada, Série B deste Campeonato Brasileiro. A Ponte que tem 7 pontos, perdendo hoje aqui. Quase certeza, por exemplo, já está igualando aqui com o Goiás. Não sei não se a Ponte já não está na zona do rebaixamento. Isso que eu ia falar. Se a Ponte empatar, ela vai ficar na zona do rebaixamento. Porque o time que está à frente da Ponte hoje já tem 9 pontos, né? Então se a Ponte empatar, ela vai a 8 e ela continua na zona do rebaixamento. Porque hoje ela já está, agora ela já está na zona do rebaixamento, porque o Goiás venceu o Vila, que era um dos dois invictos, né? Vila e Sport. Então o Goiás venceu o Vila não está mais invicto, e o Sport, que era um dos invictos, continua invicto porque está ganhando da Ponte. Se a Ponte empatar hoje, ela vai terminar a rodada na zona do rebaixamento. Mas o empate é melhor do que o que a temos, derrota, né? Do que temos nesse momento, porque nesse momento
Tá feia a coisa pra gente aqui no Majestoso. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem Lucas Justen, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, sobe a zaga para tirar. Bola volta aqui pelo meio. Barcelos, toca de cabeça, chega de novo. A zaga da equipe do Sport para tirar. O Roberto Colombeira tá perguntando aqui, cadê o Potker? O Potker sentiu uma contusão no treino de sexta-feira na coxa direita, viu, o Roberto? Por isso, foi vetado pelo departamento médico no jogo de hoje. Bola para a Ponte, o Rodrigo Souza, acho que tá jogando de centroavante, velho. Tá jogando de centroavante, não tô conseguindo compartilhar aqui a live. Hoje eu vou falar uma coisa pra você, não tá fácil não. Ô Carlos, oi. Deixa eu passar aqui os jogadores que estão à disposição do técnico da Ponte Preta hoje, o Gabriel Remédio, o Guilherme Viana pro gol, mais Lucas Cunha, Elvis, o Porfírio, o Miguel, o Brandão, o Thales, o Daniel Baianinho, o David Braz, o Gustavo Teles, o Tarek e o Rodriguinho. Portanto, ele tem aí 2 centroavantes no banco de reserva, né? O Brandão e o Rodriguinho. Pois é, e não coloca nenhum para jogar. Bola para a equipe do Sport. Cleison estava na bola, joga a bola para a lateral, bola voltou para a equipe da Ponte. Na direita, Rodrigo Souza, trabalha a bola para André Lima. André Lima para Brian Borges. Vem o Brian Borges na jogada aqui pelo setor de ponta esquerda. Ele toca a bola para David da hora. Vai, David. Vai, David. Vai, David. A Ponte precisa do atacante. Brian Borges foi para cima ali do jogador da equipe do Sport, o Barleta. E o Brian Borges toma cartão. E o Brian estava pendurado, viu? Tava pendurado. É desfalque para o jogo da Ponte Preta, o próximo jogo da Ponte, que vai ser no Majestoso contra a equipe do Londrina. Brian Borges estava penduradaço, tomou cartão amarelo, o jogador da equipe da Ponte, hein, Corsato? E os caras, além do cartão amarelo, né, estão pedindo ali pro árbitro dar uma checada no VAR, porque estão querendo expulsão, né, do Brian Borges. Não sei se foi para tanto, né, mas realmente ele desiste da bola e vai no tornozelo do Barleta. Claro que o Sport tá vencendo, né, eu não sou médico, eu não tô com o tornozelo lá que foi acertado, né? Mas é também um pouquinho de cera aí, mas que realmente o Brian Borges desiste da jogada no campo de ataque. Cara, é o que a gente fala, né? O futebol mudou agora com a presença do VAR. Então, assim, você tem que ter calma. Eu acho que até foi para cartão amarelo só, tá? A minha opinião é para cartão amarelo. Mas é aquilo, você arrisca tomar um cartão vermelho ainda. O time tá perdendo de 2-1, né? Agora pode atender jogador dentro do campo, né, cara? Não sei, acho que mudaram a regra do futebol, velho. Não, pode, mas, por exemplo, ele vai não, ter que não pode. Não, pode. Se o cara não consegue andar, tem que ser atendido dentro do campo. Não, só que assim, tem agora, maca, pô. O que vai acontecer, já pediu a maca, ele vai ser tirado, vai ter o Sport vai ficar um tempo com um jogador a menos, né? Vai ficar um tempo com um jogador a menos, porque ele vai ser retirado de maca. Não pode ser atendido dentro do gramado, só o goleiro que é atendido dentro do gramado, porque ele é um goleiro, né? Não dá para substituir e colocar um goleiro para depois voltar ao titular. Mas o jogador não pode ser atendido dentro do gramado, está sendo atendido, o jogo está parado. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O jogo continua parado, viu, gente? Continua parado o jogo aqui. Deixa eu abraçar você que tá ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Vai mandando mensagem no YouTube. Bom ter a sua participação. Não esquece do joinha. Quase 300 simultâneos. Silvio Sei que não dá para jogar com 10. Tira esse lateral esquerdo. Jesus Cristo. Marcelo Borges. Boa noite, nobres. Amigo Carlos Marcelo Frank. Sempre aqui prestigiando a melhor equipe de transmissão. Feliz com a Chape na Copa Sul-Sudeste. Neuri Menezes. Não existe placar injusto. Futebol é eficiência. O esporte foi e a Ponte não. Aparecido Alves. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Aparecido. Obrigado pela audiência. Gilberto Manuel. Fiquem tranquilos. Vai dar macaca. Eu não tenho essa tranquilidade que você tem, não. Bora em jogo de novo. 7 minutos passados deste segundo tempo. Tá 2-1 para a equipe do Esporte. Bola para a Ponte. Eu sou Remédio, eu tiro o Brian Borges, cara. Brian Pela Borges, jogada? Ele tá muito nervoso. Eu tiro o Brian Borges.
Bola para a equipe do Sport. Bola com o Thiago Couto. Ele bate essa bola lá na ponta esquerda. Procura o Filipinho, autor do gol da equipe do Sport. Toca a bola ali no meio. Tocou a bola no Lucas Juste. Lateral direita da Ponte Preta realmente horrorosa. A Ponte não conseguiu acertar na lateral direita. Mas a bola vem pela esquerda. Vem o time do Sport. Cruzamento do Matson. Levantamento na boca do gol. Rodrigo Souza tira. Sobrou para o Filipinho. Uma bomba para fora. Passe, vai embora na linha de fundo, foi o Zé Lucas. Quem bateu perna esquerda na bola. Que perigo, hein, Corsato? É, rapaz. Quase o Sport vai pra rede de novo. E o Barleta acabou de entrar, que tá sentindo de novo. Não sei se era o Barleta ou o centroavante lá, o número 9, né, o Perrotti. Mas é o Perrotti. E tava sentindo ali... Perrotti acabou num choque ali com o jogador da Ponte Preta, o Rodrigo Souza. Mas o Sport, ele tem mais qualidade do que a Ponte, né? Chega com qualidade. Lembrando que a Ponte Preta tem o Everton hoje fazendo a sua estreia, porque o Lucas Cunha pertence ao Sport, por isso não pode jogar, né, Carlos? Bola aqui para a equipe do Sport. No campo de ataque, a bola voltou para a equipe da Ponte. Vem o Diego Tavares. Rouba essa bola para a equipe da Ponte. Sai jogando. Sai jogando aqui pelo setor de ponta direita. Ele abre o jogo. Trabalha a bola aqui na ponta para a equipe do Sport. Ele tá no banco, cara. Eu falei uma babosa aqui agora. Eu não tinha certeza. Estava tentando abrir aqui. Não, mas ele tá no banco. Eu acabei de falar dele no banco. Até depois que eu falei, eu fui olhar. Ele perdeu a posição. Ele rescindiu com o Sport. Ele rescindiu com o Sport, é verdade. Bola aqui no campo de ataque, bola pra Ponte, sobe ali o Kevson, toca a bola ali pro Brian Borges, vem o Borges, já tem cartão, não pode pegar essa bola, sobrou pro Biel, bola aqui no campo de ataque, vem o time do Sport, ganha essa bola aqui na ponta, chega, era o Cleison que tava por ali, impedido. Mas o árbitro tá marcando impedimento, confirmou a arbitragem, impedido o jogador da equipe do Sport, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. Quase 10 passados, daqui a pouco, toque de 10 minutos passados deste segundo tempo. 35 para terminar o jogo. A Ponte vai perdendo pelo placar de 1-0. Ou seja, para a Ponte não estar na zona do rebaixamento, ela teria que virar esse jogo aqui, né? Mas por enquanto tá perdendo. Bola pra Ponte, David da hora saiu na cara do gol, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Ele perde um gol incrível! Eu não acredito, velho. Eu não acredito que ele perdeu esse gol. Bola que veio aqui no campo de defesa. Ele bate pro gol. Acho que o Thiago toca na bola, né? O Thiago Couto toca na bola. A bola pega no goleiro, vai embora, linha de fundo, escanteio para Ponte, Corsato. Danilo Barcelos vai na bola, não pode perder um gol desse, Carlos. Danilo Barcelos para a bola, 10h40, quase 11. Levantamento na boca do gol, toca de cabeça dentro da grande área. Chega a zaga da equipe do Sport para tirar. Obviamente, né? Os jogadores da Ponte estão pedindo ali um toque no braço do jogador da equipe do Sport, né? Se tiver, os caras vão falar lá. E a Ponte tem que ter calma, né? Para bater esse lateral. Tem que ter calma para bater esse lateral. Tem que ser pelo menos inteligente. Já mandou bater. Vem Lucas Justen para a bola. Dentro da grande área. Levantamento na boca do gol. O jogador da Ponte fica caído ali. A zaga falha errada. A bola volta de novo para a Ponte. Vem o Justen na ponta direita. Vem para o cruzamento. Joga na ponta. Voltou para o Diego Tavares. Ganha essa bola para a Ponte. Chega a zaga da equipe do Sport e tira. O Lucas Justen não consegue acertar uma jogada, velho. Uma jogada. Não é pegando no pé, não, mas que coisa horrorosa, Lembrando gente. que a Ponte acabou perdendo o João Gabriel, que foi pro Primavera, né? Isso, rescindiu o contrato dele, ele era a quarta opção, né? Bola para a equipe da Ponte, fez o passe na esquerda. O Brian Borges também hoje tá uma nhaca. Pode tirar. Ele não tá jogando nada hoje, cara. Ô Carlos, e não é de hoje que o Brian vem tendo uma queda de rendimento, né? Já passou da hora dele botar o Elvis aí, eu não sei o que tá esperando para mexer, gente. A Ponte tem coisas que eu não consigo entender. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 13 minutos passados do segundo tempo. 32 no regressivo para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série B, Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. O Sport vence, a Ponte perde, majestoso, 1 Ponte. 2 Sport, placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, vai Corsato. Em Minas Gerais, o Atlético vai empatando com o Cuiabá pelo placar de 0-0. Também pela
pela Série B, bola rolando, o Ceará perde para o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. A Rivalo abraçou o futebol de verdade, é hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Esporte vem, bola aqui pro campo de ataque, Vinha Ponte, rouba essa bola aqui na ponta direita, fez o passe pro Diego Tavares. Ele não tá marcando falta, faltinha com o árbitro, o Volkoff não tem. Bola aqui na ponta esquerda pro Biel toca a bola aqui pra Depenha, o uruguaio, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita pra Madison. Madison, experiente, estava no Atlético Paranaense, 3 temporadas no Atlético Paranaense, reforço do Esporte para essa Série B desse Campeonato Brasileiro. Toca a bola aqui na ponta, ele bota a bola para Marcelo Benevenuto, o capitão do time. Trabalha a bola na ponta esquerda para o Marcelo Aju. O Aju toca a bola na ponta esquerda. Bola para o Filipinho, é Aju mesmo, viu? É com J, meus amigos. Bola na ponta, vira o jogo para Depenha. Depenha toca a bola aqui na ponta esquerda. Bom passe, é para o Christian Barleta. O Perotti está na grande área, vai fazer, bateu para o gol, é gol. Gol do Esporte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Contra-golpe da Ponte lá pelo setor de ponta direita. A Ponte não tem lateral, a Ponte joga com um jogador a menos. O Lucas Justen é horroroso, simplesmente ridículo. Não consegue pegar uma bola, é uma avenida ali, é uma rodovia dos Bandeirantes, rodovia Anhanguera de madrugada, sem pedágio, sem nenhum pedágio. Aí o cruzamento do Christian Barleta, que está acabando com o jogo, tocou para o Perrotti, que mandou a bola para o fundo da rede. Amplia o Esporte, 3 para o Esporte, 1 para a Ponte, goleirão Diogo Silva, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do terceiro gol do Leão, que morde a macaca, Corsato. Não adianta nada ter um monte de zagueiro e ninguém marcar ninguém, né? Os caras tá todo mundo olhando. E aí o Perrotti no segundo pau só escorou. O cruzamento que veio do Barleta, que é bom jogador. Manda a bola pro fundo da rede. O Esporte é melhor que a Ponte. Vence o jogo de virada 3-1, Carlos. Franco Francisco, 3 pro Esporte, 1 pra Ponte, Franque. Tudo que a Ponte fez na primeira etapa, no segundo tempo, jogou no lixo, né? Agora, o que me revolta é a demora do treinador para mexer. Agora tomou o terceiro gol, agora ele vai mexer. Quer dizer, para que você espera complicar mais para fazer? Gente, a Ponte está com problema na lateral direita, na lateral esquerda, porque o Danilo vai, o Kevson vai, e nesse contra-ataque o Danilo estava fazendo a função de terceiro zagueiro, e na lateral esquerda não tinha ninguém acompanhando o Perotti, que ele acabou empurrando pro gol, Carlos. É muito erro de posicionamento. Olha, não dá para explicar. Eu não consigo entender que tipo de jogo o treinador da Ponte está vendo hoje. Rodriguinho, 90, na vaga do Kevson. E o 38 é o Tarek, na vaga do Rodrigo Souza. Tira a volante, bota a volante. Eu parei, viu? Quem que entrou na vaga do Kevson, por gentileza? O Rodriguinho, número 90. É o Rodriguinho, 90? É, né? É ele, 90. Rodriguinho, número 90. E na vaga do Tarek. E o Rodrigo Souza saiu para a entrada do Tarek, número 8. Isso. Rodriguinho, 90 e Tarek, número 38, Carlos. As novidades na Ponte Preta. É isso, a Ponte vai perdendo o jogo e vai enterrando na zona do rebaixamento. Torcedor realmente da Ponte Preta, esse ano vai ser um ano terrível para a Ponte, porque esses incompetentes que estão lá na Ponte Preta realmente estão conseguindo acabar com a macaca. Ele aqui no campo de os 3 ataque. zagueiros, né? Bola aqui no campo de ataque. Na verdade, a Ponte não estava com 3 zagueiros. O Danilo Barcelos depois estava mesmo de lateral nesse esquerdo. Lance aqui do Esporte foi 3 zagueiros, cara. Mas bola para a equipe da Ponte. Vem macaca, tenta diminuir. Bola para o Brandão na ponta esquerda. Ele fez a finta, vira o jogo. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Esporte para tirar. Mete o pezão na bola, tira dali o Marcelo, joga a bola para fora, a bola saiu para a lateral, é lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Barcelos toca a bola aqui na ponta, bola para Tarek que entrou no segundo tempo, toca a bola para Barcelos no meio, volta a bola para André Lima trabalha a bola aqui para a equipe da Ponte, ele volta o jogo, toca Fazia a bola ali para o Everton, entrava, né? Everton para Márcio Silva, sim, Márcio Silva volta essa bola ali para o Everton trabalha a bola para o André Lima, a Ponte vai perdendo o jogo pelo placar de 3-1, torcedor sofrendo
sofrido da Ponte Preta, vai tomando mais uma paulada no Majestoso. Bola ali pro Lucas Justen, horroroso, continua no jogo. E ninguém tira, o treinador não tira, ninguém vê que a Ponte não tem. Lá pelo setor de ponta direita. Que coisa horrorosa a lateral direita da Ponte. Vem o Lucas Justen, trabalha a bola na ponta, bola pro Diego Tavares. Tavares, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, tira. A Ponte não tem coisas simples, né? Coisas básicas, né? O departamento de futebol da Ponte Preta não consegue ver. E aí, o resultado vai dentro do campo. É falta para a equipe do Sport fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Estamos com 18 minutos passados deste segundo tempo. No regressivo 27 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. O Sport passeia no Majestoso. Ponte 1, Sport 3. Placar ao vivo, futebol interior Rivalo. Vai, Corsato. Bola rolando no Ceará, o Ceará vai perdendo para o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Já tivemos Goiás 1, Vila Nova 0, Atlético de Minas 0, Cuiabá também 0. Informação para Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Ah, Macaca, você me fascina de um jeito que só você me fascina. Vem Danilo Barcelos na bola, chegou a zaga da equipe do Sport, tira por baixo, o Danilo tá no chão, o árbitro não marcou a falta, o Danilo ficou caído, a bola voltou pro Biel toca a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Carlos de Penha vira o jogo, o Sport passeia, o Sport domina a Ponte, bola pro Cleison, lá na ponta esquerda, ele toca a bola ali pro Barleta, Cleison, Barleta, bola pra de Penha, vem o uruguaio, fez a finta, joga a bola aqui na ponta esquerda. O de Penha que estava no Internacional de Porto Alegre, passou pelo Curitiba, tocou pro Cleison, dentro da grande área, passou pelo primeiro, pelo segundo, por baixo. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Completa ali o Everton, joga essa bola para fora, tentou fazer o passe ali pelo meio, procurava o David da hora, chegou a zaga da equipe do Sport, tira, domina essa bola, mas tem jogador ali caído dentro da grande área. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bom, o Lucas Jussen tá caído ali. Quem sabe a Nossa Senhora do Majestoso, né? Orando já por nós. Já pediu a troca. Né? Já, o médico da Ponte já pediu a troca lá. Nossa Senhora do Majestoso orando por nós. A treinadora da Ponte Preta nesse momento, né? Para fazer a troca não vai dar mais pro Lucas Justen. Sabe quem vai entrar, Carlão? Thales. Ah, mas o Thales é ruim. É ruim, mas, cara, o Justen é ruim também. Ô, Carlos, eu só queria que alguém me explicasse por que o Júlio não joga na Ponte. Eu vou mudar meu nome, cara. O Júlio joga mais que qualquer um desses dois lateral. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas o Júlio é muito mais jogador. Porque eles não querem usar mais a base da Ponte Preta. O Rodrigo Santana não quer dar oportunidade para jogador da base. Vai, Corsato. Pedro Martins, número 48, vai entrar na vaga do meia dúzia Biel. Biel vai embora com a 6 para a entrada de Pedro Martins, número 48. Primeira alteração na equipe do Sport no jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E o Sport vem, quer mais gols. Bola pro Cleison. Cleison fez a finta, vira, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. O Sport quer golear a Ponte no Majestoso, hein? E a Ponte sem forças, não consegue. Bola aqui no campo de ataque, Matson chega a zaga da Ponte com o Márcio Silva para tirar. A bola volta, jogadores da Ponte não tem força. O Sport é muito melhor. Bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Felipinho. Felipinho toca a bola ali na ponta, bola para Barleta. Barleta voltou para Carlos de Penha. De Penha na ponta esquerda, vem trabalhando bola, toca a bola ali para a equipe do Sport. Olha que o Sport jogou no meio de semana. O Sport jogou no meio de semana, ganhou do Asas, classificou para a semifinal da Copa Nordeste e tá com toda a caixa, velho. Tá com todo o fôlego. E a Ponte não consegue chegar perto da equipe do Sport. Bola lá na ponta esquerda. Vamos que vamos.
Vambora, vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver até quando esses incompetentes vão continuar tocando a Ponte Preta, né? Fazer o quê? Bola aqui na ponta, bola para Marcelo. Marcelo na ponta direita. Tem o Madison pedindo bola aqui pelo setor de ponta. E a Ponte continua com um jogador a menos, né? Porque o camisa de número 2, o Lucas Justen. Se bem que a Ponte já estava com um a menos desde quando o Justen entrou em campo, né? Então não vai fazer diferença nenhuma. Bola aqui pelo meio. Hoje eu tô amargo, velho. Bola aqui na ponta. Toca a bola para Zé Lucas. Zé Lucas voltou, bola aqui para Marcelo. Marcelo, o Sport vai tocando bola. A Ponte não tem forças. A Ponte parece que tá ganhando de 13-3. Olha lá, ó. Outro Marcelo, jogando bola ali na ponta esquerda. Ninguém vai. Ninguém vai. Bola aqui na ponta esquerda. 23 minutos passados do segundo tempo. Tá 3-1 para a equipe do Sport. Canais Futebol Interior, FI Play, sua imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Elvis vem aí, hein? Já, já. São 2 jogadores ali na beira do gramado para entrar no time da Ponte Preta. Número 22, Thales, e número 10, Elvis. Já, já, a gente fica sabendo quem sai. Provavelmente um dos que vão sair é o Justen, né? Bola pra Ponte, era o David da hora, foi puxado, falta! Foi puxado ali o David da hora, chegou o zagueirão, tá expulso. É o Marcelo, já tinha cartão, Marcelo azul. O Azul tinha cartão, tomou o segundo amarelo, tá expulso o jogador do Sport, Corsato. O Aju tá expulso, o zagueirão do Sport, já tinha cartão amarelo, toma o segundo. Então, Aju, marca aí, Carlos, expulso, zagueirão da equipe do Sport. Quem sabe, né, para animar a sua noite, com o jogador a menos, a Ponte consegue enfrentar o Sport. Vamos ver, né? O Elvis vem aí. Porque a Ponte jogou com o jogador a menos desde o começo do jogo. Ó, eu de boa, cara. O comentarista é o Frank, mas eu não colocaria o Thales. Eu botaria o Brian Borges, lateral direito, e colocaria atacante. Não, tem o Diego Tavares, que pode fazer a ala pela direita. Mas ele vai colocar o Thales, pô. Cara. O Brian Borges também hoje não tá jogando nada. É um amor, né, cara? É um amor, velho. É um amor. Parece eu com a minha esposa, cara. 32 anos de feliz união. Deus do céu. Nem tanto. Bom, vamos lá. O Justen saiu, né? É o Justen que tá lá. O Justen saiu. Daqui a pouco eu confirmo as alterações. Só falta pra ajudar nós ele jogar com Thales e Justen. É o final do fim mesmo. O André Lima também tá saindo. Tá indo embora. Então é isso. Saem 2 e 8. Justen e André Lima. Entram 10 Elvis, 22 Thales. E o Elvis já tem cobrança de falta para a equipe da Ponte. Vai Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça. Pega na zaga, vai embora. Goleirão, hein? Goleirão Thiago Couto toca nela. Primeira participação do Elvis no jogo. Toque de cabeça ali do Rodriguinho, da Ponte Preta. É o Rodriguinho que estava na bola, era o Brandão? Rodriguinho. Rodriguinho, né? Meteu a testa na bola. Ela foi embora na linha de fundo, escanteio pra Ponte, Corsato. Escanteio pra Ponte. Primeiro participação aí do Elvis. Ele jogou a bola na cabeça do Rodriguinho. Se não é o goleiro, ele tinha feito o gol, cara. Escanteio pra Ponte. Carlos, lado direito. Daqui a pouco 2 alterações no Sport. Vem aí número 4, Zé Marcos. E número 23, Zé Gabriel. Escanteio já cobrado, viu, Carlos? Escanteio, bola pra Ponte, Elvis bate na bola, chega a zaga da equipe do Sport, tira, vem Diego Tavares. Bateu direto pro gol. Ele chutou a bola, o Thiago Couto agarra, fica com ela, o goleirão da equipe do Sport. Põe bola aqui pro campo de ataque, zaga da equipe da Ponte, tira a bola com o Márcio Silva, toca a bola na ponta direita, bola para Diego Tavares. Tavares tá lá na ponta, briga ali com o Carlos Depenho, o árbitro tá marcando falta. Falta do Tavares em cima do Depenho, o jogo tá parado, é falta. Falta para a equipe do Sport fazendo a cobrança. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vamos lá, Carlos. Alterações no esporte, as duas? Vai. Saem Cleison, 25 e 10 de Pena. Para entradas do Zé Marcos, número 4, e Zé Gabriel, número 23. Zé Marcos é zagueiro, obviamente, né? Que ele vai recompor a sua zaga, porque o Marcelo Aju foi expulso, tomou 2 cartões. E entra também aí o Zé Gabriel, que é para dar mais correria ali pelo lado direito. O Cleison correu o que pôde, cansou o jogador da equipe do Sport. O Sport vence pelo placar de 3-1, mas tem um jogador a menos. O Aju foi expulso. O Thales já está lá pelo setor de ponta direita.
27 minutos. 27 minutos do segundo tempo. A Ponte perde pelo placar de 3-1. Macaca vai perdendo, o Sport vai vencendo. O Sport brigando lá na parte de cima da competição. É lateral para a equipe do Sport fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Vem Filipinho para fazer a cobrança do arremesso manual. Autor do primeiro gol da equipe do Sport. Gol de empate. Lembrando que a Ponte saiu na frente, né? Ponte saiu na frente. Bola para Barleta. Barleta volta aqui na ponta. Bola para o Filipinho. Bate. Bateu, ele nem cruzou, nem bateu, ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Elvis pega na bola, tenta tocar a bola pro Rodriguinho, a zaga tira, a bola volta de novo pro Elvis. Ele pega a bola na ponta, pede para que os caras corram. O Elvis que tá voltando depois de ficar fora, 3 rodadas por contusão. Bola ali na ponta, bola para a equipe da Ponte. Bola pro Everton, zagueiro. Ele faz a finta, vira, toca a bola para Brian Borges. Brian Borges pro Elvis. O Elvis toca a bola aqui na ponta, ele abre o jogo. Lá na ponta direita é pro zagueiro, é pro Everton, não tem para quem tocar. Agora aparece o Thales, vai para a linha de fundo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele bateu ali no jogador da equipe do Sport, pegou em cheio no jogador do Sport, que está sendo atendido ali dentro do gramado. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. FI Play. Som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Acesse futebolinterior.com.br e confira a coluna Toque de Bola. Jogador do Sport tá caído lá, viu, Corsato? E bola na bola, né? Fica sentindo ali e realmente dói, né? Mas é aquilo, os jogadores da Ponte Preta falam, ó, tem que tirar o cara, tal, né? Mas o Sport vai, com 1 a menos e 2 gols a mais no jogo, vai fazer de tudo para que não tenha mais jogo, né? E tá na dele, o Sport vai assumindo a liderança do campeonato, é o único invicto da competição, vai batendo a Ponte Preta, que vai se afundando ali na zona do rebaixamento. Vamos lá, a Ponte tem mais uma alteração, o Baianinho vem aí, hein, Carlos? Número 26. Daniel Baianinho. O Baianinho é o seguinte, quando ele entra no decorrer do jogo, faltando 10, 15 minutos para terminar o jogo, ele vai bem. Não pode pôr o Baianinho o jogo todo. Vamos ver quem que ele vai tirar, né, Carlos? Vamos ver quem. Mas tá muita demora, hein? Eu tô falando, cara. Juiz, como é que é o nome do juizão? É embaçado o juiz, hein? Mudaram o procedimento. Os caras estão sendo atendidos dentro do campo, cara. Sendo atendido dentro do campo. É o Zé Lucas que está caído ali. O árbitro é o Paulo Henrique Volkoff, do Mato Grosso do Sul. Paulo Henrique Volkoff, pelo amor de Deus, hein? Agora vamos ver quem que o Baianinho vai entrar no lugar. Do número 7, Diego Tavares. Acho que é. Cara, já errou nas outras substituições, viu? Diego Tavares. Gente do céu, será que é difícil? Não vou falar nada. Deixa quieto. Não fala, Frank. Tem que falar. Errou. Bola para a equipe só da tirar Ponte. O Brian Borges. Aqui na ponta esquerda, Baianinho. Primeira participação dele no jogo. O jogo tocou errado. A bola foi embora, linha de fundo. Errou o Gabriel Remédio. Colocou o Remédio errado para jogar? Com certeza, Carlão. Para fazer isso aí, ó, do jeito que tá a Ponte hoje, tem que ser usado, cara. O Brian Borges tá andando em campo, tá perdidaço, não sabe onde fica. Tira ele e põe o Baianinho. Sufoca o Sport de uma vez. Agora não dá mais. A Ponte já fez, assim com alterações, o time da Macaca. Quer saber tudo o que acontece com o seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Mas a Ponte, mesmo o Sport com um jogador a menos, a Ponte não tem forças, cara. Tô pra dizer pra você que tá mais fácil o Sport fazer o 4º gol do que a Ponte. Nossa senhora, hein? O jogador ali foi com o bração aberto pra cima do Baianinho, hein? Aí o Baianinho olha, não gosta. Camisa número 13 ali, o experiente Madison. Bola acabou saindo para lateral. É lateral para a equipe do Sport fazer a cobrança. Sport vence pelo placar de 3-1. Vai vencendo o jogo pelo placar de 3-1. Madison bate na bola, toca a bola para Barleta. Barleta joga a bola para Ponte, aqui para o Baianinho. Baianinho na ponta à esquerda. Baianinho entrou correndo, né? Baianinho é peladeiro, hein? Entrou tentando, pelo menos, né? Aí a bola acabou saindo. Saindo aqui para lateral. É lateral para a equipe do Sport fazer a cobrança. Lateral para a equipe do Sport fazer a cobrança. Na marca de 31 minutos, 30 segundos passados deste segundo tempo. 13,5. Não tem jogo, cara. Não tem jogo. E o juizão aí complacente também com essa cera. Se fosse depender aí de acréscimos, só agora, acho que esse jogo já merecia uns 10 minutos de acréscimo, né? Mas o árbitro também tá igual o time da Ponte, inoperante, né? Flácido, não consegue fazer nada para cima do Sport. Vem Ponte, quem sabe agora, o ataque aqui na ponta, era pro Thales.
esquece, meus amigos. A bola acaba saindo, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Sport fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 32,5, quase 33 passados desse segundo tempo. 12 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série B, Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. A Ponte perde. Vai tomando um pau do Majestoso. Ponte 1, Sport 3. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corçar. Mais cedo no Clássico Goiano, deu Goiás 1-0 para cima do Vila Nova. O Atlético empatou com o Cuiabá 0-0. A Rival, a maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite os 25% de cashback. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Agora o camisa número 60 ali do Sport fez uma falta no Elvis. O Elvis está caído, tá no gramado. O Elvis tá no chão. Ele reclama, o camisa número 60 reclama do time do Sport. Rapaz, hein? Que fase, hein? Olha, cara. Cara, isso aí é pra expulsão, velho. É que o juiz é ele ainda foi reclamar com o Bandeira lá, né? Com o auxiliar número 2, Filipinho, número 60, toma cartão amarelo. Ele chuta a bola e deixa o pé, né? E o Sport vai fazer as duas últimas alterações, hein? Daqui a pouco eu confirmo pra você os jogadores que vão entrar e os jogadores que saem, ô Carlos Corsato. Legal. No Sport, mais um jogador caído. Não tem jogo, gente. Depois do terceiro gol do Sport, não temos mais jogo. Jogo parado, cera pra tudo quanto é lado. Eu acho que esse que caiu aí, o Filipinho, vai sair também, viu, Carlos? Baixe o placar ao vivo, Futebol Interior, e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e o mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo. Lembrando que segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Volta pra Ponte, lá na ponta direita. Vamos ver quem é que vai pra bola. O Elvis já tá recuperado? Já. É ele que vem pra bola, pra fazer a cobrança de falta pra equipe da Macaca. É falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. O Márcio Goiano quer que faça alteração, ó. E o árbitro nem olha pra ele. Número 68 do Sport, Carlos, é o Augusto Pussi. Augusto Pussi, 68, e o 7, Iago Felipe. Um dos jogadores que vai sair é o Madison. O outro é o 60. Então, tá aí, o Filipinho foi embora também. Tá confirmadas as alterações. O Augusto Pussi, número 68, e o Iago Felipe, número 7, nas vagas do Filipinho e também do... Não, saiu o Zé Lucas. Desculpa. Zé Lucas, Zé Lucas, desculpa. Madison e Zé Lucas. Tá? Madison e Zé Lucas foram embora. Falta pra Ponte, vem levantamento na boca do gol, a zaga tira, a bola voltou, vai entrando, é gol! Gol! É da Ponte, é do Rodriguinho! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Os jogadores do Sport estão pé da vida com o árbitro da partida. A verdade é que teve uma confusão danada dentro da grande área. Eu preciso ver o replay aqui para ver o que realmente aconteceu. A falta foi cobrada para dentro da grande área. Falta do Elvis. O toque para trás. Jogador da Ponte toca na bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E aí... último toque, rapaz, não sei se foi o Rodriguinho que fez o gol não, deixa eu ver aqui, ó. Rodriguinho briga com a bola, 1, 2, 3, 4, o goleiro pega, a bola volta pra ele, foi o Márcio Silva, hein? O último que tocou na bola. Márcio Silva com a camisa número 44. Os caras estão reclamando, dizendo que o goleiro tinha pegado a bola. Mas tava no chão. A bola tava no chão e a bola entrou na primeira mesmo. Já tinha sido gol na primeira. Ele pode anular, né? Achando uma falta ali do goleiro. Se o VAR chamar, achando uma falta no goleiro, mas a bola estava no chão.
A bola estava no chão. A bola estava em jogo. A bola estava em jogo, né? E se ele não anular o gol vai ser do Rodriguinho, porque é ele que põe a bola pro fundo da rede. Mas, ó, não dava para narrar. Uma confusão danada. Uma confusão danada. E ele vai no VAR, né? Ele vai no VAR, vai olhar lá o lance do gol. O árbitro da partida. Vamos ver aqui, ó. A bola tá na mão do goleiro. Deixa eu ver lá, ele só pega na bola, né? Mas ele não tava com as duas bolas, com as duas mãos na bola, né? Lá ele. Ele não tava com as duas mãos na bola. Ah, cara, pode até... anulou. Tá anulado. Tá anulado o gol do Rodriguinho. Futebol brasileiro é uma vergonha, hein? O goleiro tava com uma mão só na bola, bola no chão, não foi tocado pelo atacante da Ponte que toca só na esse bola. árbitro é muito ruim, cara. Esse árbitro é fraquíssimo. É um péssimo árbitro. É um péssimo árbitro. Cara, a bola tava no chão, tava em jogo. A bola não tava na posse total do goleiro. Porque se ele pega a bola e levanta a bola, tudo bem, tava na posse dele. Mas a bola tava no chão, ele puxou a bola, mas deixou a bola no chão. O Rodriguinho chega e bate na bola, até acha que a bola não entra, sabe? Entra no último toque mesmo. Acho que o gol não seria do Rodriguinho. Mas, cara, de boa, pra mim esse gol foi mal anulado, viu? Não foi. Então tá 3x1 o jogo. Bola pra Baianinho. Baianinho toca na bola. O árbitro é muito fraco. Teve um cartão amarelo pro Barleta, tá na confusão, beleza? O árbitro é muito fraco. O árbitro é horroroso. Hoje eu tô sem paciência. Mas, cara, como é que a CBF coloca um árbitro horroroso desse pra apitar um jogo dessa importância? Bola pro Elvis. Elvis faz a passe aqui na ponta esquerda. Pegou no jogador da equipe do Sport, saiu, vai embora, linha de fundo. Escanteio pra Ponte. É o terceiro escanteio pra Ponte nesse segundo tempo. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca. Aqui pelo setor de ponta esquerda. É o sétimo no jogo pra Ponte. O Sport só tem 2 cobranças de escanteio. 39. Elvis pra bola. Levantou. Primeiro pau. Chega a zaga pra tirar. Joga a bola de novo para a linha de fundo. É escanteio de novo para a Ponte. É o 8º escanteio do jogo. Escanteio para Macaca. Vai lá o Elvis de novo para fazer a cobrança do escanteio. A Ponte perde pelo placar de 3x1. Elvis para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Thiago dá um soco na bola. Tira dali. A bola acaba saindo. Vai para a lateral. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem Rodriguinho. Bate nessa bola. Ele vira o jogo. Toca a bola aqui para Danilo Barcelos. Barcelos, cruzamento por Baianinho. Para trás. Voltou. Vai fazer. Bateu pro gol. Passe, vai embora. Pega no jogador do Esporte. Pega no Filipinho, vai embora na linha de fundo. Escanteio pra Ponte, Corsato. No meio de um monte de coisa ruim, aí o Rodriguinho entrou bem no jogo. Escanteio pra Ponte, Carlos. Barcelos, pra bola, bate. Tentou bater ali de um jeito estranho, esquisito. Alguém faltou nessa bola ensaiada, ele deu contra-golpe pra equipe do Esporte, que vem, bola aqui pro campo de ataque. A Ponte rouba essa bola com o Baianinho. Trabalhou na ponta esquerda, bola pro Rodriguinho, tá na grande área. Vem na marcação ali pra cima dele o Perrote. Tocou, bola pro Elvis, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Esporte pra tirar, né? Chega a zaga da equipe do Esporte, tira. Aí vem Esporte, trabalha a bola ali na ponta. Bola ali pro Iago Felipe. Ele tem o Augusto tentando fazer o passe ali na ponta esquerda. Fez o passe, chega a zaga da equipe da Ponte. Fica a bola pra Diogo Silva. Sai no gol pra fazer a defesa. Toca a bola aqui pro Danilo Barcelos, que agora bateu ali um escanteio horroroso também, Barcelos. Bola aqui na ponta, trabalha a bola pelo meio. Bola pro Elvis. Elvis abre o jogo, toca a bola aqui na ponta esquerda. Bola pro Daniel Baianinho. Baianinho na ponta, vira, trabalha a bola de novo pro Elvis. O Elvis, não sei se é visão minha aqui, mas parece que tá um pouco mais magro. Bola aqui na ponta esquerda, trabalha a bola para Danilo Barcelos, ele sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola pro Everton. Everton vem, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar com o zagueirão ali que entrou, o Zé Gabriel. Ele tira a bola voltou na ponta, trabalhou, bola para a equipe da Ponte, pro Everton, trabalha a bola pro Elvis. Elvis pro Rodriguinho, perna esquerda, bate, foi travado pelo Gabriel. A bola voltou na ponta, bola pro Rodriguinho, fez o passe no meio, tocou pro Barcelos, para Rodriguinho, bate pro gol, chega a zaga do Esporte, tira, a bola volta na ponta esquerda, é pro Barcelos, Barcelos para Baianinho na ponta, já passamos de 40 e perdeu, recuperação, bola pro Barleta, vai pedir a falta, vem o Brian Borges, ganha essa bola, o Brian ganhou na bola, mas aí veio o Baianinho, o famoso motivado incompetente, né? Famoso motivado incompetente, o Daniel Baianinho, e acaba
cometendo falta para cima ali do jogador da equipe do Sport. O jogo tá parado. Segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca, não perca. Se o árbitro fosse realmente bom, e ele não é bom, ele é péssimo. É um dos piores árbitros que eu já vi apitar jogo na minha vida. É esse árbitro do jogo aí, o Paulo Henrique. Ele daria mais de 10 minutos de acréscimo, mas ele é muito ruim. Ele é muito fraco, então ele vai dar aí uns 5 minutos de acréscimo no máximo. Mas o jogo ficou muito tempo parado. O árbitro é horroroso. Eu não sei quem foi pior no lance, no jogo, o árbitro ou o Justen. Olha o Thales fazendo caca para variar. A bola voltou pro Perrotti, vai fazer, bateu pro gol, foi travado. A Ponte realmente não tem lateral, né? A Ponte não tem lateral, é um pior que o outro. Saiu jogando errado, escanteio, Corsato. Escanteio. Se não fosse a presença do zagueiro da Ponte ali, o Thales tinha dado uma assistência, né? O cara presta atenção, pô. Tinha 3 jogadores da Ponte, só um do Sport. Ele deu o passe justo pro cara do Sport. Pelo amor de Deus, eu parei. Barleta com toda a pressa do mundo, só que não. Vai pra cobrança do escanteio, Carlos. Isso é porque a bola já tava lá. O árbitro é muito ruim, cara. O árbitro é muito ruim, não é pegando no pé, não. Eu sei que todo mundo tem o direito de fazer a sua profissão, mas a CBF, que coisa horrorosa, colocar esse árbitro horroroso aí pra apitar. Não dá pra... Ele não apitaria campeonato amador aqui em Campinas. Barleta para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Sport. Levantamento na boca do gol. Márcio Silva tira dali. Não sei quem é pior, se é o Justen, o Thales ou o árbitro do jogo. Bola aqui na ponta esquerda. Parabéns também para quem contratou esses laterais aí horrorosos da Ponte. Bola na ponta esquerda. Trabalha a bola aqui. A zaga da equipe do Sport rouba essa bola. Trabalha a bola para Zé Gabriel. Zé Gabriel na ponta esquerda. E a Ponte vai agonizando. Com 8 rodadas no campeonato. Tem 7 pontos. Vai perdendo. Tá tomando uma sapecada em casa. Segundo jogo com a segunda derrota por 3 gols de diferença. Perdeu 3-0 para o São Bernardo e agora perde 3-1 para a equipe do Sport. 44 minutos passados do segundo tempo, está 3-1. A Ponte está enterrada na zona do rebaixamento desta Série B do Campeonato Brasileiro. Bola para a equipe do Sport. Bola aqui na... Falei aqui, ó, é mais fácil o Sport fazer o 4 que a Ponte fazer o segundo. Bola aqui para a equipe da Ponte. Bola para Danilo Barcelos, mas quem sabe eu esteja totalmente errado. Brandão pede aqui no meio, ele toca a bola aqui na ponta, veio bola para... Tá impedido. Tá impedido. Tem essa também. Os caras não prestam atenção na linha de impedimento, cara. Nem quem toca a bola, nem quem recebe, sabe? É um time assim disperso, cara. Não é um o time Brandão, disperso. Não é o Brandão nem no jogo tá, é o David da hora. David da hora. Quem tá no jogo é o Rodriguinho. Cara, não presta atenção. Ó. Na verdade, aí quem tinha que prestar atenção é quem tocou a bola, né? Era o Baianinho, né? Saiu o público e renda, 4.803 o público total, para uma arrecadação de R$ 124.440 o jogo. Mais 9. Vamos até 9. Quase, né? 54. Quase. Vamos até 54. Vamos até 54. A ruindade do árbitro, pelo menos no tempo, ele foi razoável. Aí agora o árbitro tá pegando uma falta em cima do jogador da equipe do Sport. O jogo tá parado ou não? Marcando impedimento. Impedimento, né? Do Perrotti. Marcou impedimento, o jogo tá parado. Bola pra Ponte, que perde o jogo pelo placar de 3-1. 45. Toque eletrônico, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques. Aqui no FI Play, som, imagem, o melhor do futebol pra você. Bola pra Ponte, o Everton tá tentando armar a Ponte. Fez o passe pro Rodriguinho. Chega a zaga da equipe do Sport e tira. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio pra Ponte, Corsato. Cara, o Rodriguinho é o que tá dando mais trabalho no jogo hoje pros defensores do Sport. Recebeu essa bola lá alongada, que é a melhor jogada da Ponte, né? Bola da defesa pro ataque. E aí é escanteio pra Ponte, agora é o Elvis, que vai aqui pelo lado direito pra fazer a cobrança, viu, Carlos? Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe da Ponte, lá na ponta, é mais um escanteio pra Ponte. Elvis pra bola, levantou, tocou, Márcio Silva, toca de cabeça pra fora. Mas se é o gol, acho que não ia valer, porque... Ele deu tiro de meta só, viu? Mas é porque a bola não foi pra rede, né? Não foi nada, não foi falta mesmo. Não foi falta nada, se vai pro gol, era gol, pô. Parece que pegou até na trave ali, né? Deixa eu ver se toca na trave, ou a impressão aqui do narrador. Toca ali do... Não tocou, pegou, passou não. Perto, passou mas não perto, tocou no gol. Mas não pegou na trave, não. Vai embora na liga de fundo. Ô, Frank, 46 mais 8 pra terminar. A Ponte perde o jogo 3-1. Frank. Ô, Carlos, eu queria fazer um gancho no seu lado, dando os parabéns pra quem trouxe os 2 lateral, mas eu quero dar mais parabéns pra Ponte ter deixado o Pacheco embora. Porque o cara tava aí jogando titular absoluto com esses 2 aí, ó, na sombra, e ele era o titular. Deixaram embora.
Ó, vai enxergar futebol assim lá na China. Danilo Barcelos fez o cruzamento, virou, tentou tocar o toque ali pro Thales, chegou a zaga da equipe do Sport, tira, a bola acaba saindo, vai embora pra lateral, o árbitro tá marcando posse de bola pra equipe do Sport. Vai marcando posse de bola. Cara, a bola era da Ponte, cara. A bola era da Ponte. O Elvis jogou o cara na placa de publicidade, velho. Olha lá, ó. Ficou pendurado na placa. Camisa número 48. Ele poderia ter marcado falta, né? Em cima do Pedro Martins, né? Mas o lateral, se foi lateral, era lateral para a equipe da Ponte. E aí o cara cai fora do gramado. O cara cai fora do gramado e entra para dentro do gramado para... Cartão amarelo pro Elvis. Cartão amarelo pro Elvis. E o cara cai... Ele caiu lá fora do gramado e entrou dentro do gramado para ser atendido. O Elvis toma cartão amarelo, jogador da equipe da Ponte. Deixa eu ver aqui, ó. Cartão para o Danilo Barcelos, para o Brian Borges, que está suspenso para o próximo jogo, e o Elvis. Na equipe do Sport, o Marcelo Aju tomou 2 amarelos e um vermelho. Quem mais aqui? Teve um jogador que saiu que também estava amarelado. Tá um pega-pega do caramba lá, hein, cara. Tá parecendo casa de swing. Mano, o bicho tá pegando, o árbitro tá lá, o bandeira também. O árbitro é fraco, né? É um bananão, né? O árbitro é fraco. Eu não queria usar essa palavra não, mas ele é fraco. É um falando que é mais homem que o outro, né? E sim, aí a Ponte Preta é o seguinte, não adianta a Ponte ficar assim, porque pode até piorar, ter jogador expulso, tá perdendo o jogo 3-1, tem que ter jogo. O Sport tá na dele, o Sport tá deixando o jogo pra trás. E ele vai dar mais um cartão amarelo, ele tá indo em direção de algum jogador da Ponte lá. É o número 44. Márcio Silva. Vai tomar cartão amarelo. Porque o Bandeira dedou ele lá, parece que teve um... Sua mãe não é homem, seu pai não é mulher lá. E vamos ver se ele não vai dar algum cartão amarelo para jogador do Sport também, tá? Mas aí tá certo, pô. Sua mãe não é homem, seu pai não é mulher, pô. Se ele falou isso, ele tava com a razão, pô. É falta para a equipe do Sport. Já ficamos aí, ó, o jogo paralisado com 46, ou seja, vai ser acréscimo em cima do acréscimo. Não tem jogo, gente. Não tem jogo. E o árbitro vai só assistindo. O árbitro tá igual a gente aqui, só assistindo. Bola para a equipe do Sport, na ponta, vem o Perrotti, chega na marcação, a zaga da equipe da Ponte para tirar, bola com o Everton, joga a bola para lateral. Aí ele agora tá dando lateral para a equipe da Ponte, fazendo a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Tem Hora da Macaca, segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, a Ponte que vinha de 2 vitórias seguidas, né? Aí perde 3-0 para o São Bernardo e agora perde 3-1 para a equipe do Sport, está enterrada na zona do rebaixamento. Bola aqui para a equipe do Sport, vinha, chega a zaga da equipe da Ponte, domina, ganha essa bola, toca a bola para Baianinho, fez a finta, virou, tocou bola para o Rodriguinho, chega a zaga da equipe do Sport, chega para tirar, joga a bola, essa bola para lateral para a equipe da Ponte, lateral cobrado, tem pressa, a bola para o Thales, lá na ponta direita ele vira o jogo, toca a bola para Rodriguinho na perna esquerda, volta a bola aqui para o Thales para Rodriguinho volta, aí volta, a bola cara, saiu, o Thales não consegue dar um passe na bola, não consegue, véio. É ruim, a Ponte não tem lateral, a Ponte realmente não tem lateral direito, e é aquilo que o Frank fala, né? E aí deixaram o Pacheco ir embora, né, para ficar com esses 2 laterais horrorosos aí que foram contratados, o Thales e também o Lucas Justen. É isso, Ponte não tem lateral, mas é por isso que tá nessa situação aí no campeonato. Realmente o ano de 2026 tá sendo por enquanto para esquecer, né? Para o torcedor da Ponte Preta, são poucos os momentos de alegria para o torcedor da Ponte, é só paulada, é só trauletada e tá tudo certo para quem tá no comando, né? Tá tudo certo. Bola aqui na ponta, bola para Brian Borges. Tem o Danilo Barcelos pedindo bola aqui na ponta à esquerda. O árbitro deu mais 9, então ele deu até 54, chegando a 51. Tem mais 3, mas o jogo ficou parado um tempão nos acréscimos também, então poderemos ter acréscimo dos acréscimos. Thales pra bola, aí ele vai tentar cruzar, adivinha. O que ele fez? Ele cruzou em cima do cara, né? Não consegue. Thales para fazer a cobrança. Lateral direito. Vamos ver se o lateral ele consegue cobrar direito. Vem lá, o Thales para fazer a cobrança do arremesso manual. Ele toca a bola aqui para Brian Borges. Brian Borges vira esse jogo. Um pouco mais atrás, é para o Tarek. Tarek vem, cruzamento, levantamento, sobe a zaga. Com o Marcelo, tira. O Benevenuto, a bola volta para a equipe da Ponte. Vem ali, o Márcio Silva, ganhando essa bola para a equipe da Ponte lá na ponta direita. Bola para o Everton. O Everton para o Elvis. O Elvis, ele, né,
tá pelo menos pedindo o jogo, né? Mas não tem companheiro para jogar, né? Aí fica difícil. Bola para Márcio Silva. Márcio Silva vira o jogo na ponta esquerda. Bola para Danilo Barcelos. Vem o Barcelos, linda a finta do Barcelos. Trouxe a bola, perna direita, cruzamento, levantamento para trás. A zaga do Sport tira, joga a bola linha de fundo. Escanteio para a Ponte. É o 7º escanteio para a Ponte no segundo tempo, 11º no jogo. A Ponte tenta diminuir, Carlos. Tem a chance de, quem sabe, fazer aí o segundo gol e colocar fogo no finalzinho do jogo. Escanteio pela direita, vai Elvis. Elvis pra bola, perna direita, primeiro pau, toque pra trás, a bola vai voltar pra Ponte. Brian Borges, tá suspenso, no próximo jogo não vai jogar. Bola aqui pra equipe da Macaca, é contra o Londrina. No próximo final de semana é sábado, né? Segunda-feira. É segunda-feira. Lá em Londrina. Londrina que agora o jogo tem... vai ser aqui, são 2 jogos seguidos aqui no Majestoso. É, o Londrina que tem agora Rogério Micali como treinador, 2 times que estão na zona do rebaixamento, Carlos. Rogério Micali? Isso. Rapaz, fazia tempo que ele não treinava um time, né? Ou eu tô enganado? Ele estava no futebol do exterior. 7 da noite é o jogo, viu, Carlos? Segunda-feira, dia 18 de maio. Esse você narra, tá? O Rogério Micali foi técnico da seleção brasileira já, né? Das Olimpíadas, né? Isso. E agora o Barleta tá caído. O Barleta, além de ser bom jogador, ele irrita o adversário, né, cara? O Sport é um time que vai brigar lá em cima, né? E a Ponte, infelizmente, não conseguiu competir com o time do Sport. Bola para a equipe do Sport. Chega ali o camisa de número 4. Bate na bola ali, tira dali. Joga essa bola para a ponta. É o Zé Marcos. Ele bate na bola. A bola acaba saindo. 53. É lateral aqui para a equipe do Sport fazer a cobrança. Pela direita, lateral cobrada. Bola voltou para o Barleta. Vem na ponta, 2 jogadores na marcação para cima dele. Vem o Márcio Silva. Barleta, perna esquerda, uma bomba! Tô falando. Mais fácil o Sport fazer o 4 do que a Ponte fazer o segundo, Corsato. A Ponte até que fez, né? Mas o juiz anulou o gol. O VAR anulou o gol. O juiz deu, o VAR anulou. Mas é aquilo que a gente fala, né? Se a Ponte ela tiver um jogador a mais, ela vai ganhar 2 de 10, né? Não sei se hoje não vai ganhar. Bola para a equipe da Ponte, lá para o Thales. Na direita, ele faz o passe, vira a bola para Tarek. Tarek para o Elvis. Elvis na profundidade, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga para tirar. Bola volta, vem o Tarek, tenta dominar, não consegue. Aí tem aqui o Christian Barleta pedindo bola, o passe vai para ele. Aí, ó. É 2 contra 1. O Barleta tá aqui sozinho. Se receber, o Perrotti, né? Que tá por ali. Aí vem o Baianinho para tentar ganhar essa bola para a equipe da Ponte. Vem, ganha essa bola e aponta o centro do gramado. O árbitro da partida, não falei? No acréscimo a gente ficou uns 3 minutos parado, mas ele nem tinha o péssimo árbitro. Ele só não é pior do que o futebol que a Ponte Preta apresentou hoje. O tal do Paulo Henrique Volkop, do Mato Grosso do Sul, 41 anos, mas que horror a CBF colocar um árbitro desse para apitar um jogo de Série B, hein? Fim de jogo no Majestoso. A Ponte perde, o Sport vence. Ponte 1, Sport 3. Mais uma sapecada que a Ponte Preta toma em casa. Ninguém mais tem respeito pela macaquinha no Majestoso, hein, Corsato? Fim de jogo. 1 para a Ponte, 3 para o Sport. A Ponte Preta fez o que podia, né? Se esforçou, mas conseguiu apenas o resultado negativo, saída dos jogadores do gramado. O Diego Tavares vai falar com a gente. Fala, Tavares. Felizmente, perdemos aqui dentro de casa. Começamos bem, abrimos o placar ali. E, na infelicidade, ali tomamos 2 gols ali que não estava previsto. Continuar trabalhando, acreditar, um pelo outro aqui dentro de campo para, se Deus quiser, no próximo jogo aí conquistar os 3 pontos aí. Um pelo outro, dentro do campo. Porque se depender do pessoal fora de campo, tá na roça também, né? Já faz um tempo. Esses que estão aí comandando a Ponte Preta. Enfim, o ano passado a gente já teve um pouco do que poderia acontecer na sequência dos anos da Ponte Preta, apesar de que a Ponte conseguiu o acesso, né, da Série C para a Série B, mas com vários meses de salário atrasado, debandada de jogadores também no Campeonato Paulista, essa campanha vexatória do Paulistão. Estamos caminhando também para uma campanha vexatória no Campeonato Brasileiro, apesar de que o time é bem melhor do que o do Campeonato Paulista, mas também não tem dinheiro para pagar ninguém, não paga ninguém, né? Prego, o time da Ponte Preta virou prego, né? E não tem assim uma previsão para melhora da situação fora das 4 linhas. E agora o Perrotti, né, vai falar com a gente, ele que foi o autor do 3º gol, o gol que carimbou aí a vitória do Leão para cima da Macaca, único invicto no campeonato. Como sempre, né, é ele que tem nos sustentado, tem nos fortalecido em todos os momentos.
nosso grupo é um grupo muito bom e que consagrou nosso ambiente ao Senhor. A gente sabe que resultado é consequência do nosso trabalho, a gente vem trabalhando muito. A gente falou sobre essa palavra, né, liderança dentro de campo. Só que antes da liderança a gente ia ter que ter humildade para jogar aqui. E era uma palavra que levava a outra. E a gente começou com humildade, saindo atrás do resultado, para buscar essa vitória, essa liderança provisória, né, que foi muito importante para a nossa sequência. A gente sabe como é difícil jogar aqui e só agradecer a entrega de todo mundo e a gente sai mais fortalecido ainda depois dessa partida. Não é difícil jogar no Majestoso, mas não, o Perrotti, você tá mal informado, filho. Olha aí o ano da Ponte Preta, você tá mal informado, não é difícil não. Jogar um pouquinho de bola, ganha da Ponte Preta, qualquer equipe que vier aqui em Campinas. Mas é isso, o Sport venceu, a Ponte perdeu, mais uma no campeonato, a Ponte está na zona do rebaixamento. E agora tem uma semana aí para curar, né, as feridas e tentar ver o que sobra para outra segunda-feira, onde a Ponte encara o Londrina, que também está na zona do rebaixamento, vai terminar a rodada na zona do rebaixamento, mas dependendo do resultado, pode até sair do Majestoso na próxima semana, fora da zona do rebaixamento, que a Ponte Preta é aquele modelo, né? Todo mundo que vem aqui em Campinas leva os 3 pontos, Carlos. É isso, Ponte perdeu, Ponte Macaca perdeu para a equipe do Sport pelo placar de 3-1, o Frank Francisco, e aí, hein? Deu Sport, 3 para o Sport, 1 para a Ponte teve um gol anulado pelo péssimo árbitro do jogo, o tal do Pedro Henrique, que árbitro horroroso. Cara, eu juro por Deus, eu tô abismado com a ruindade do árbitro. Fazia tempo que eu não vi um árbitro ruim desse aí. Ele é ruim mesmo. É ruim, é fraco no serviço. E aí, Frank Francisco, mas não foi por causa disso que a Ponte perdeu não, viu, gente? A Ponte perdeu porque o Sport é bem melhor mesmo e a Ponte foi incompetente. Vai lá, Frank. Carlos, o que eu ia acrescentar aí, você já acrescentou no final. Aconteceu de tudo no Moisés Zuccarelli hoje, gente. Um primeiro tempo da Ponte de deixar a gente assim com um sabor de quero ver mais. Vem o segundo tempo, virou tudo de ponta cabeça. E os mesmos erros de sempre. O time não tem lateral direito, o time tem problema de posicionamento dentro de campo. Falta qualidade. Gente, vamos falar a real, né? Eu vou parar de ficar alisando, gente. O único que é diferenciado e tem condições de fazer algo diferente com a bola é o Elvis. Tanto que ele entra, a Ponte mete um sufoco para cima do Sport, que o Sport parou de jogar. Porque o Sport não tinha nem como descer, a Ponte só pressionava. Mas aí entrou o juiz, aí entrou a lambança da parte da rapaziada atrás, querendo inventar. Gente, não há o que reclamar. Ganhou o melhor time. E a Ponte, infelizmente, fez de tudo que não podia fazer nessa partida. E o Gabriel Remédio vai ficar aí. Hoje ele vai levar a nota no lugar do Rodrigo, né? Sim. Mas assim, gente, o Rodrigo, me perdoe, não dá não. Falta pulso, Carlos. Falta pulso, falta um monte de coisa. Concordo que ele não tem elemento humano para fazer. Mas, gente, não dá, né? Eu vou questionar aqui de novo, Carlão. Eu queria que aparecesse alguém na Ponte Preta, tá? Não o João Brigatti, porque isso não é culpa dele, tá, gente? Quem sabe e entende as coisas, um pingo aí. Eu quero uma explicação por que o menino da base, Carlão, não joga, por que o Júlio não joga. E nós somos obrigados a aguentar Lucas Justen e o Thales. Gente, pelo amor de Deus, já deixaram o Pacheco embora. Seguraram os 2 rapazes aí. Podem ser bons profissionais, bons moços, correrem nos treinamentos, mas não dá, né? O Júlio com o pé nas costas joga mais que os 2. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vamos pro intervalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante do Dadá, agora aberto até 2 da madrugada. Hoje é sábado, né? Dia de pizza. Pizza no Dadá. 997 88 38 21. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo, Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. 2514 1171. Daqui a pouco o Marcelo vai comandar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, depois de mais uma derrota da Macaquinha, que está sendo judiada e, consequentemente, judiando do torcedor também, né? Que dó da Ponte Preta. Ponte 1, Sport 3. Voltamos já, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você.
Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Muito bem, deixa eu ver a hora em Campinas, 8 da noite mais 41 minutos. Transmitimos a Ponte Preta jogando contra o Sport no Moisés do Carelli. Derrota da Macaca, vitória do Sport 3-1. Carlos Corsato narrou, o Frank Francisco comentou. Mais cedo na Serrinha, o Goiás no Clássico Goiano venceu o Vila por 1-0. O Atlético empatou com o Cuiabá 0-0. O Ceará vai jogando e perdendo em casa para o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Hoje ainda, 8h30 da noite, a bola rola para CRB e Operário. Ainda às 9h15 o Juventude pega o Criciúma. Amanhã, Dia das Mães, 4 da tarde, o Náutico nos aflitos pega o América. Na ressacada, amanhã também o Avaí encara o Fortaleza. No Jorge Ismael de Miase, 7h30 da noite, o Novo Horizontino pega o Botafogo. Teremos também Londrina e São Bernardo. Esse jogo vai ser na terça-feira, 7h30 da noite. Terça-feira, 7h30 da noite, este jogo. E vamos ter... Tá faltando o jogo do Guarani aqui, gente. Cadê o jogo do Guarani? Na tabela. O jogo do Guarani. O jogo do Guarani na tabela. Depois eu vou dar uma atualizada aqui, que tá faltando o jogo do Guarani na tabela, hein? Ah, do Guarani. O Guarani é Série C, Marcelo. Tô judiando também, hein? Não é, Guarani vai ser transmissão do Portal Futebol Interior. É pela Série C, daqui a pouco a gente fala. É isso mesmo. Então vamos lá. A Ponte Preta vai terminar na zona do rebaixamento, essa 8ª rodada, 7 pontos. Em 8 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, marcou 6, sofreu 12. Detalhe que nos 2 últimos jogos, 6 gols. 6 gols. A Ponte que estava com uma defesa boa, né?
até a rodada de número 6. A Ponte tinha tomado 6 gols em 6 jogos. E agora tomou 6 gols em 2 jogos. E só marcou 1, tá? Isso. Então, assim, a Ponte pode perder 2 posições ainda, porque o Londrina pega o São Bernardo, pode ir a 8, o CRB também joga na rodada contra o Operário, pode ir a 8. Então a Ponte pode terminar a rodada na vice-lanterna. O América não passa a Ponte porque ele tem 2. Se ele vencer o Náutico, ele vai a 5, tá? E aí, na próxima rodada, a Ponte vai jogar numa segunda-feira, né? Numa segunda-feira, aqui em Campinas, dia 18 de maio, 7 da noite, contra o Londrina. Então a situação da Ponte Preta já vai se complicando, né? A Ponte Preta vai aí... A Ponte dos próximos 4 jogos, ela joga 3 em casa. Já descartou esse do Sport. Então ela tem agora dos próximos 3 jogos, 2 em casa. E depois na sequência, ó, na 10ª rodada ela pega o CRB, que também tá na zona do rebaixamento, Só né? que o CRB é fora, né? O CRB é fora. Vai ser um domingo, 4h30 da tarde. Domingo, dia 24. E a 11ª rodada, a Ponte Preta vai encarar o Botafogo de Ribeirão Preto, é uma segunda-feira, tá? Dia 1º de junho, 7 da noite no Majestoso. Então, assim, é claro que a Ponte jogando no Majestoso também, a Ponte mais fácil a Ponte vencer fora, venceu fora, por exemplo, o Avaí, né? Então, no Majestoso a Ponte não consegue se impor já há algumas temporadas. Tanto faz o campo, né? Então é assim, a Ponte tem mais 30 rodadas aí para tentar 38 pontos, né? Mas são mais 30 rodadas para buscar 38 pontos. Eu entendo. O campeonato da Ponte. Eu entendo o seu raciocínio, mas esse negócio de tem mais tantas rodadas para 38 pontos. Vai acontecer muita coisa ainda. Por exemplo, a Ponte hoje ela está proibida de inscrever jogador, né? Obviamente que não está aberta a janela para contratação. A janela de contratação só vai abrir em julho, né? Dia 20 de julho, se eu não estiver enganado. Depois da Copa do Mundo. É isso aí. E a Ponte não pode escrever jogador. Mas aí, obviamente que eu entendo que... Segundo a Thalita, essa vai cair porque a Ponte Preta tem o dinheiro para pagar. Enfim. Tá, mas assim, não é nem isso que eu quero colocar. O que eu quero chamar agora a atenção é que eu não acho que o time da Ponte é tão ruim assim para ficar entre os 4 últimos. Vai brigar para não ser rebaixado. Mas eu acho que o time da Ponte tem solução, né? Insisto aqui, eu não vou ficar pedindo cabeça de treinador, mas o Rodrigo Santana daqui a pouco ele vai se perder com as suas escolhas. Eu vou repetir aqui, não é possível que o Júlio jogue menos do que esses 2 laterais que estão jogando com a camisa da Ponte Preta desde o começo do campeonato. Não é possível que o Gustavo Teles, que hoje estava no banco, que o Rômulo, que jogou a última partida do Campeonato Paulista de titular contra o São Paulo, jogue menos do que qualquer um desses volantes que eles estão colocando para jogar, né? Então, eles vão acabar se perdendo, a comissão técnica da Ponte vai acabar se perdendo com as suas próprias escolhas. Porque se já tem jogador ruim e você escala os piores, aí a situação fica difícil. Mas o ponto que eu quero colocar não é nem de contratação, Marcelo. É dos jogadores que podem sair. E se continuar essa bagunça fora do campo, os caras vão sair. Porque vai abrir a janela e, obviamente, time de Série C e Série D que paga em dia vai trazer os caras. Vai levar os caras embora e já era, amigão. Já era. E aí, quer dizer, não vai poder contratar ou não vai ter condições de contratar e vai perder o pouco de qualidade que tem. Então a Ponte precisa de mais 38 pontos em 30 rodadas. Tá ok. Mas se continuar esse trabalho horroroso que está sendo feito fora do campo e com alguns erros dentro do campo, não vai dar. Muito bem, lembrando que a Ponte essa semana perde o João Gabriel, né, por atraso de salário também, ele rescinde com a Ponte Preta e vai pro Primavera. Eu ouvi falando que é claro que a Ponte Preta evita aí problemas no âmbito trabalhista, mas eu não sei se ele não vai ainda acionar a Ponte Preta na Justiça do Trabalho, mas vai disputar a Copa Paulista pela equipe do Primavera. E o Jean Carlos, lateral esquerdo, esse a Ponte não perde, a Ponte cede por empréstimo pro Paulista de Jundiaí, também disputando a Copa
Paulista. Então, assim, a Ponte perde também alguns jogadores do elenco. O Rodrigo Santana falava em entrevista coletiva que a Ponte tinha. Ele fala de G2 e G3, que é o grupo 2 e o grupo 3, que a Ponte tinha muitos jogadores no elenco. Tem a entrevista do Remédio, daqui a pouco também, a gente vai estar esperando aí, mas eu quero o seu comentário, ô Frank. Já tem as notas do jogo, a gente não elege o melhor em campo da Ponte, porque a Ponte perdeu, mas eu quero o seu comentário aí. Vitória do Sport, que tem um elenco melhor, tem um time melhor, é líder do campeonato, o único invicto, 3-1 para cima da Ponte. Marcelo, vamos dar a César o que é de César. O Sport é o melhor time, não tem dúvida, não é à toa que hoje está na liderança da competição. Tivemos de tudo no Majestoso hoje, foi hiper interessante a primeira etapa, um bom primeiro tempo da Ponte. 2 bobeiras contra um time desse com essa qualidade, tomou a virada, veio o segundo tempo e de novo amnésia no Rodrigo, no nosso treinador, né, o Rodrigo. Demorou para mexer, quando mexeu errado. E o Sport, a qualidade sobrou, né, gente? A gente não adianta reclamar que a Ponte erra muito passe, porque o problema é a qualidade, gente. O jogador não tem qualidade para isso. O que tem é o Elvis. Elvis entra, a Ponte faz uma pressão em cima do Sport, ele coloca o Rodriguinho várias vezes em posição. Chegou no gol, bateu, o goleiro tirou. Nós falamos aqui, não pode perder um gol desse. É verdade, não pode, mas acontece. O goleiro do Sport foi muito bem, o Thiago Couto. Tem ido bem no gol do Sport. Mas é isso, gente. Tô com o Carlos, tudo o que vocês falaram. Infelizmente, o cenário que nós temos é o cenário... desculpa, eu vou falar que os incompetentes motivados que hoje dirigem a Ponte Preta conseguiram montar. Eu não preciso ir longe, gente. Desculpa, não precisa ir longe. Vai contar a história para dormir lorotinha que o Marcelo estava desgastado com o elenco. Eu vou começar daí. Eu sei que o Carlos não concorda com esse pensamento meu, mas eu não gosto do Rodrigo nesse momento na Ponte Preta, o nosso treinador. Eu acho que esse momento que a Ponte vive não é para ele. É um momento que para treinador tipo do Marcelo, cascudo, que vai trazer o elenco, que vai montar um elenco. Gente, vamos falar real. Qual o esquema tático da Ponte Preta? Eu e o Carlos Inhoff estava falando, é bola para frente. Todo jogo, olha, o Diego, nosso goleiro, o Diogo Silva dá um balão para frente, a bola espirra lá pro ponta, sai a jogada, cruza, o Potker faz o gol. Não tem jogada trabalhada, não tem jogada pensada, não há um esquema tático no time. Brian Borges, a cada dia o futebol cai. Ele joga de ponta esquerda, ele joga de meio armador, ele fica perdido entre a lateral e apoiar o lateral e ir para frente atacar. O time virou uma bagunça, simplesmente isso, a verdade é essa. Então tem que dar parabéns para quem está comandando a Ponte Preta. Os caras conseguem errar e errar mais ainda na sequência da história. Pelo amor de Deus, mas é muita incompetência, gente, é demais. O Carlos falou, eu estou falando há muito tempo, gente, o Júlio, se amarrar as 2 pernas do Júlio, com todo respeito, eu estou falando de jogador de futebol, tá? Não estou falando das pessoas. Mas o Lucas Justen e o nosso amigo Thales, não, gente. Os caras não conseguem cruzar uma bola. Os caras não conseguem ter o discernimento de fazer um passe, Carlos. Não acerta uma jogada. Tá feio. E assim, tem quem possa dizer, não, mas os meninos da base foram rebaixados no Campeonato Paulista com apenas um empate. Mas, gente, vamos combinar, né? O time do Campeonato Paulista não tinha jogadores experientes como tem esse time. Se o Júlio, o Gustavo Teles e o Rômulo mostraram futebol naquele time de moleque horroroso, poxa, dá oportunidade para os caras jogarem com esses caras mais cascudos, pô. É isso, muito bem. Daqui a pouco as notas do jogo, tem intervalo para pagar. Já a coletiva também do treinador hoje foi o Remédio, no lugar do Rodrigo Santana. E até para chamar o primeiro intervalo aqui do nosso fim de jogo... O Criciúma joga contra o? Criciúma encara o Juventude. Esse jogo nós vamos 9h15. Nós vamos transmitir daqui a pouco, tá? Assim que terminar a nossa jornada aqui, vamos pro jogo do Criciúma com o Juventude. Com a 92 de Criciúma, o canal do Mastella, transmitindo esse jogo com a gente. Muito bem, então fui interrompido, mas acho que eu lembro ainda do raciocínio. É para falar da... A gente tem intervalo para pagar, né, Felipe? Então tá bom. É para falar da transmissão. Sim. Ô Frank, até pra gente falar aqui do treinador, é claro, eu também não vou incorporar aqui a parada de trocar de treinador, mas realmente eu tô aqui, por exemplo, tem uma mensagem aqui que me chamou a atenção do Silvio Seiko.
Quantas vezes a gente falou, o técnico ganhou o jogo? Quantas vezes falamos, o técnico mexeu errado? Mais vezes do que ganhar o jogo, a Ponte não tá ganhando de ninguém também quase, né? Então cai naquilo que eu falei. Ele não, e vamos deixar claro, não estou dizendo que o Rodrigo, o nosso treinador, o Rodrigo Santana, é incompetente, é um mau treinador. Eu quero falar de coisas, gente, básica que está no futebol. O momento atual da Ponte Preta não é para ele. Podem me cobrar, infelizmente. Ele não vai conseguir se aprumar. Estou com o Carlos. A cada dia que passa, a coisa na Ponte vai ficando pior. Então, escuta, gente, seja humilde. Façam o que tem que fazer. Não é momento dele na Ponte. E, aliás, né, rapaziada, vocês que estão dirigindo aí, vocês não querem aproveitar, sair junto, não? Viu? Eu bato palma. Eu vou dizer aqui, eu não sou favorável à troca de treinador. Nesse momento, eu acho que isso aí é mais prejudicial para o time e para o elenco do que qualquer outra coisa. Mas isso não tira o direito de a gente ver que, por exemplo, são escolhas erradas. Eu continuo insistindo aqui. O Júlio joga menos do que esses dois laterais que estão jogando hoje. Vamos lembrar, no jogo contra o São Bernardo, o Thales sai no intervalo. Ele coloca o Justen. E aí agora ele tira o Justen e coloca o Thales. Né? Quer dizer, não dá pra entender o bagulho, né? Se bem que o Justen sai contundido, né? Sai contundido. E vou insistir aqui dos volantes. A Ponte insiste em jogar com volantes lentos. O André Lima é lento. O Rodrigo Souza é lento. O Tarek, que entrou, lento também. A Ponte toma os 2 primeiros gols por falha na marcação desse meio-campo lento. E ele tem 2 garotos com todo o poder, com toda a força, e não dá oportunidade para os caras jogar. Tem isso também. Assim, é claro que a gente sabe da situação da Ponte Preta, né? Mas, por exemplo, você vai... por isso que eu falo, às vezes, a diretoria, eles são incompetentes, né? Mas eu acho que nesse ponto aí eles estão corretos. Porque assim, a gente vai mandar o Rodrigo Santana embora, quem que a gente vai contratar? Eu não Quem que vai acho. querer assumir isso aí? Marcelo, mas não, ó... do jeito que tá aí, ó. Eu vou defender minha tese do seguinte pensamento. Pra assumir tem um. Quantas rodadas já se passaram e a gente tá falando toda hora, olha, a Ponte tá ficando com menos jogos para fazer pontos. E o problema para mim é o seguinte, a Ponte não tem esquema tático. A Ponte não tem esquema tático, gente. É balão pra frente, o Potker pega, leva no peito pra sair o gol. Hoje o Potker não jogou, né? E hoje não tivemos ele. Fez falta, hein? E o Silvio Seiko lembra que pode piorar porque o Murilo volta no próximo jogo. O Ronaldo Neto tá falando aqui... Não sei não, hein, se o Murilo tem condições de jogo, hein? Parece que a contusão do Murilo parece que foi mais complicada. O Silvio Seiko falou aqui do Murilo e o Ronaldo Neto fala, temos 9 dias. Vem técnico novo logo. Já admite hoje, segunda técnico novo. O problema, Ronaldo... Vai demitir o treinador hoje, até segunda-feira a Ponte não contratou ainda. Você pode ter certeza, cara. A Ponte vai tomar um monte de não. É igual eu chegando na instituição bancária pedindo empréstimo. Viu? Eu vou tomar uns 88 não. Eu entendo a revolta e a gente fica revoltado mesmo, né? Mas não acho que nesse momento o problema passa só pelo treinador. Não a gente é tem só do treinador. A gente tem que analisar um todo. Por exemplo, quando a gente fala de esquema, até o jogo contra o São Bernardo, a Ponte tinha o seu esquema. A Ponte tinha um esquema em casa jogando no 4-3-3, fora de casa a Ponte jogava no 4-4-2. Hoje, aqui, no jogo contra o São Bernardo, ele manteve uma espinha dorsal. A Ponte não jogou nada contra o São Bernardo, eu entendo. Mas no jogo de hoje, vamos lá. Ele faz algumas alterações. Por exemplo, o Everton na vaga do Lucas Cunha. Eu confesso que eu não entendi, mas tudo bem. O Lucas Justen fora do time e o Lucas Justen no time e o Thales fora. O Lucas Justen havia entrado no outro jogo. Mas, se tá ruim com um, com o outro também, o que ele pode fazer de melhor? Aí você tem 2 laterais, porque o Diego Tavares joga de lateral. Tanto que você vai lembrar, Marcelo, que quando o Lucas Justen sai, fica fora do jogo uns 3, 4 minutos, a Ponte com 10, eu até brinquei aqui, que não vai fazer diferença, o cara já estava com 10 mesmo. Quem foi jogar lá na lateral direita foi o Diego Tavares, né? E o Diego Tavares, quando sai, eu prestei bem atenção no Diego Tavares. Quando ele sai, ele não imaginava que era ele que ia sair. Ou seja, ele não saiu porque ele estava sem condições físicas, muito pelo contrário. Tanto que ele estava lá no meio da muvuca brigando com os caras. E aí ele olha, ele meio que se assusta.
né? Poxa, o Frank usou uma palavra aqui, você tá perdendo o jogo. Você vai querer fazer algo diferente, fazendo a mesma coisa que você faz? Pô, o cara tava bem no jogo, o cara deu cruzamento pro primeiro gol da Ponte no lado direito, tava com fôlego. Pra que colocar o Thales? Cara, o Thales quase que aleijou o cara do Sport. Ele não consegue desviar a bola do corpo do jogador que tá na frente dele. 5 centímetros pra bola passar do lado. Ele não acerta nem cobrança de arremesso manual. O que você vai querer com o Thales jogando na lateral direita? Aí essa do Everton. Essa do Everton também. E aí, cara, você coloca o David da hora. Gente, será que o David da hora tá treinando mais que o Rodriguinho? Não é possível. Cara, o Rodriguinho, se fôssemos eleger o melhor em campo, eu iria dar meu voto pro Rodriguinho. Fez um trabalho bem feito depois que entrou. Será que esse David da hora tá treinando mais que o Rodriguinho pra entrar como titular no time da Ponte? Será? Eu não acredito, cara. O David da hora não jogou nada. Não jogou nada e ficou até o final do jogo. E quem estava jogando bem, ele tira. Então, quer dizer, além dos problemas fora do campo, que são muitos, e aí o treinador não tem culpa, dentro do campo está se errando muito. E aí o Marcelo falou aqui, lembrou, né? Que o Sport, e assim, muita gente, Marcelo, pode dizer, não, mas aí a Ponte está se apequenando, a Ponte está isso. Você vai ouvir aí, o Sport é um grande time. O Márcio Goiano era para ser técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo. Daqui a pouco você vai ouvir isso. O Sport é candidatíssimo ao título. Tá certo, eu entendo. A Ponte jogou com o único invicto da competição. Mas, pô, se for assim, então nós não vamos ganhar de mais ninguém, cara. Porque é todo mundo melhor que a Ponte. É isso, muito bem, rapaziada que tá com a gente aqui no chat, mais de 170 aparelhos conectados. Hoje a transmissão chegou a ter quase 700 aparelhos conectados, a gente agradece, viu? O Ronaldo Neto fala aqui do Brigatti, o Silvio Seico, queimei minha língua, pois eu reclamava do retranquim. Gente, vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo. Ele tá no mercado aí, né? Eu vou pro, mas não, com o Eberlin não trabalha mais. Vou pro intervalo, né? Porque é o Eberlin que manda na Ponte e isso eu não tenho dúvidas. Vá. 9 da noite, lembrando que daqui a pouquinho no canal de áudio tem Juventude Criciúma, você vai acompanhar com a gente. Já a entrevista coletiva do Remédio, que não chegou ainda. Não chegou ainda. Não. E a gente vai pro intervalo e depois eu volto com as notas do jogo. O Frank Francisco vai gabaritar os jogadores da Ponte Preta que fizeram esse jogo maravilhoso, esse monstruoso jogo contra o time do Sport. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Ai, ai, 9 da noite, mais 3 minutos, a Macaca perdeu, o Sport venceu. O Sport é líder do campeonato temporariamente, o único invicto da competição após 8 rodadas, e a Ponte vai ficar na zona do rebaixamento por mais 9 dias até o jogo contra o Londrina na outra segunda-feira. Já já entrevista coletiva, se tivermos, né, do Gabriel Remédio, treinador que hoje ficou no banco de reservas no lugar do Rodrigo Santana, que estava suspenso. Podemos trazer as notas do jogo, Felipe Marques? Solta a vinhetinha, meu querido. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Lembrando que lá no site futebolinterior.com.br, no blog do Carlos, tem as notas do Carlos lá no site futebolinterior.com.br. E segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite. Essa segunda-feira aqui tem Hora da Macaca, depois teremos a outra segunda-feira que não teremos Hora da Macaca, porque a Ponte vai jogar 2 segunda-feiras aí quase que na sequência, né? Tem um jogo no domingo, mas depois na outra segunda-feira, então vamos ter aí dias que a Hora da Macaca será apresentada na quarta-feira, mas essa semana é na segunda-feira. Ô, Frank, as notas dos jogadores da Ponte. Olha lá as notas dos jogadores da Ponte. Começa com o goleiro Diogo Silva, tomou 3 gols. Mas não falhou em nenhum dos 3, eram bolas indefensáveis, então não tem o que fazer. Que nota? Nota 6 pro Diogo Silva, não tem nem erro. E se não é ele, a Ponte tomava mais gols. Tomava? Eu vou dar 3 segundos pra você repensar na nota. Não, 6. Então, nota 6 pro Diogo 6. Silva. Agora que são elas, hein? Quero saber sua nota pra ele. Justen. 3. 3? Dá pra dar um 3. Vamos primeiro com os que começaram. Sujou o uniforme, nota 3. Vamos primeiro com os que começaram, depois a gente fala com os que entraram, tá? Boa. O Everton. Nota 4. Primeira vez que ele é titular no time, né? Não me chamou a atenção. Não. E não entendi a entrada dele no time hoje. Mas enfim, nota 4. Márcio Silva tomou cartão amarelo. Tomou cartão amarelo, segunda partida que ele faz, e desculpa, eu vou usar um termo chato aqui, torcedor. Ele parece meio louco, meio desequilibrado no time da Ponte. Já a segunda partida que eu acho ele meio fora da casinha, né? Sim. Tá fora do tom. Nota 4 também. E o Kevson, lateral esquerdo, que foi substituído? O Kevson, nota 4. Eu não gostei. Hoje não deu certo. Até tava um primeiro tempo razoável jogando mais à frente. Mas nota 4 sucumbiu. E o Rodrigo Souza, volante? Nota 4 pro Rodrigo, em que pese não ter feito uma má partida. Ele lá atrás, defendendo, foi tudo bem. O problema é quando tem que sair com velocidade. Ele não tem, então é isso. Nota 4 para ele. E o André Lima, seu companheiro de volância? Outro que também hoje fez uma partida horrível. Até passe ele errou, coisa que ele não é habitual dele, hein? Nota 4. E lento. Lento. Danilo Barcelos, fez gol, hein? Tomou cartão amarelo também. O Danilo Barcelos, ele acabou fazendo o gol da Ponte, né? E pra mim, Marcelo, em que pese o tempo todo tá parado, tá voltando agora, é um jogador que não pode ficar fora do time, tem que arrumar um lugar para ele jogar. Dei nota 6 pro Barcelos hoje. Brian Borges também tomou cartão amarelo. Brian Borges nota 4, vem caindo jogo a jogo, hoje a partida dele pra mim foi horrorosa. O Brian Borges joga em todas as posições, os caras conseguiram estragar o Brian Borges. Você falou uma coisa que no passado eu ouvia muito treinador falar isso, e haviam jogadores
que não gostavam naquela época chamavam de polivalente, que faziam várias funções. Eles acabavam optando por uma posição. Por quê? Porque no final acontece o que hoje está acontecendo com o Brian Borges. Para mim, o Brian Borges, como meia, no meio de campo, como um meia, beleza, ok. Fora disso, é invencionice. Não dá certo. Tá provado. Que nota que você deu para ele? 4 também. Diego Tavares? O Carlos falou tudo. O Tavares fez um partidaço, brigou pra caramba. As jogadas da primeira etapa, todas da Ponte, inclusive o lance do gol, sai de jogada do Diego Tavares. Não pode ficar fora do time. De jeito nenhum. Nota 6 para ele também. O David da hora completou o ataque da Ponte hoje. Que da hora. Ele não quer ficar fora, não? 4 também. Pelo amor de Deus, não fez nada. Vamos lá, jogadores que entraram aqui, não pela ordem, mas eu vou falando aqui. Baianinho entrou no lugar do Diego Tavares. 4. 4 pro Baianinho? 4. Deixa eu ver quem mais aqui. Elvis. Meia dúzia. Entrou na vaga do André Lima. Meia dúzia. O Elvis sem condicionamento físico tem que estar em campo. Primeira bola, ele quase coloca a bola na cabeça do Rodriguinho pro gol. Ele é o único jogador diferenciado nesse elenco da Ponte hoje. Então ele, sem condicionamento físico, o treinador tem que se virar, botar os outros 10 para correr para o Elvis poder ter a bola no pé e fazer essas jogadas aí. Nota 6 pro Elvis. Tarek entrou no lugar do Rodrigo. Manteve a média, 4. 4. Deixa eu ver aqui, o Rodriguinho, hein? Entrou no lugar do Kevson. Mudou a forma da Ponte jogar, ele e o Elvis. Nota 6. Muito bem, acho que foi... não, tem o Thales, não posso esquecer, pô. O Thales... Partidaça. Cara, vamos fazer uma campanha, #Thales na seleção na Copa. Que partidaça do Thales, entrou muito bem, atento, concentrado, acertando todos os passes. Eu não admito uma nota menor do que 1000 para ele hoje, ô Frank. Marcelo, eu tive um sentimento aqui, cara. A gente pode mudar a nota, não pode? Pode. Olha que insight que me veio aqui. Tanto o Justen como o nosso amigo o Thales. O Thales, nota 2 para os dois. 2 para os dois? 2 para os dois. Que nota que você tinha dado pro Justen? 3 também. Aí você diminuiu uma? Um para cada um. 2 e 2. Para representar a camisa que eles teriam que ter vestido. Eu quero a nota do treineiro, hoje Gabriel Remédio / Rodrigo Santana. Porque aí você fala, mas você tem que falar pro Gabriel Remédio. Não, toda hora ele tava lá com aquele rádio. Antes eu chamava de Nextel, não sei como é que chama aquilo lá agora. Mas ele ficava lá conversando com o Rodrigo Santana. Cara, se eu fosse o Remédio, juro, cara, eu desligava, falava que a pilha acabou, eu fazia do meu jeito. Porque eu acho que provavelmente ele não concordou com muita coisa. Mas vai, que depois eu quero que você repense numa outra nota aqui. Mas não sou eu que quero, tá? É um internauta aqui. Ô, Frank, a sua nota para os treinadores da Ponte hoje? Nota 4, né? 4. 2 pro Rodrigo e 2 pro Remédio, então deu 4. E qual que é o jogador que o torcedor quer que eu repense? É o Neuri. Caraca. 6 para o Barcelos, que fez um pênalti ridículo. Bastava deixar a bola passar e proteger do jogador que vinha atrás. No máximo 5 pelo gol. Tá dizendo, é a opinião do Neuri. Neuri, um ponto? Você vai brigar por causa de um pontinho? Não, vale, pô. Ô, Neuri, antes de começar as notas do jogo aqui, eu tentei. Mas as notas são do Frank. Cara. Gente, a gente precisa entender o seguinte. Até entendo o posicionamento do Neuri, mas eu vou usar o que o Carlos mesmo falou. Sério, que você vai discutir comigo por um ponto? Um ponto. Eu dei 6, você acha que a gente dá 5. Mas tá tudo bem, Neuri. Respeite sua posição. Agora a gente precisa lembrar o seguinte. Foi 5,5 aí, vai. Não coloque, e eu vou ser muito sério nisso que eu vou falar, não coloque 5,5 nem pra você e nem pra ele, 5,5. O Danilo Barcelos no mesmo nível desses jogadores que têm entrado no time, tá? Ele é um jogador diferenciado, com condições para jogar, tá voltando de uma contusão enorme, todos nós sabemos. E pra mim, desculpa, eu não vou tirar. Fez o gol, lutou pra caramba. Quando a bola sai do pé dele, sai legal. Agora, algumas coisas a gente vai ter que entender. Olha o tempo de paralisação. Não vou trocar, não. Ô, Frank, agora, assim, se você quiser responder, mas o Edilson fala aqui. Qual a nota do 9.8? Mas aí, pra gente falar, peraí. Vamos explicar, explica quem é o 9.8. O 9.8 ele deve estar falando de quem comanda a Ponte Preta, de quem realmente manda na ponte, que é o Marco Antônio Eberlin. Mas aí, eu acho que nós não temos
a capacidade de dar a nota para ele? Porque é ele que dá a nota para ele. Perfeito, Carlos. É ele obrigado. que dá a nota para ele. Perfeito, obrigado. Tá respondido? Como é o nome do nosso ouvinte? O Edilson. E ele pergunta a nota do Abdala e a nota do Conselho. 0 e 0, na minha opinião. E eu sigo com o relator. 0 e 0. Não, dá para dar menos 0? Não, menos 0. Os caras conseguem, menos 0. Menos 0 não existe. Então você tem que ser menos 1, menos 2, menos 3. Menos 10. Menos 10. Ô, Neuri, obrigado, cara. Eu entendi. É que eu tô colocando pilha no negócio, entendeu? Mas eu entendi aqui, a sua opinião é a sua opinião. Não, a opinião do Frank é a opinião do Frank e é o Frank que dá as notas aqui. E nesse caso, a gente tá só falando aqui do Frank, mas, Neuri, eu tô contigo também. E tô outra. Contigo. Eu tentei demover o meu colega. Perder de 3-1 em casa, no meu blog não vai ter nota 6 pra ninguém. Mas, cara, valeu, Neuri, é isso. Cada um tem todo o direito. Eu tô com você. Eu também não daria 6, tá? Tô com você, também não daria 6. Mas é a opinião do Frank e o Frank é o comentarista. Então, a gente já se intromete em um monte de coisa que o comentarista faz, né? Que, aliás, eu acho que o Frank qualquer dia devia narrar o jogo. Isso. Já que a gente se intromete na área dele, Frank, né, podia fazer assim, ó, 15 minutos o Carlos narra, 15 eu narro, 15 você narra. Os acréscimos o Carlos volta a narrar. E vambora. Né? Mas, ô Neuri, obrigado, cara. A gente entende aqui. A gente tenta brincar, a situação da Ponte realmente ela é muito complicada, né? Muito complicada. Mas só para o 9.8 que o Edilson fala é que o diretor de futebol, ex-presidente da Ponte Preta, numa entrevista ele daria para ele mesmo a nota 9.8. Só para lembrar que foi numa entrevista num final de ano. Isso. Se eu não me engano, foi naquele final de ano que a Ponte Preta foi rebaixada em 2022 e a Ponte volta em 2023. E a Ponte disputa 2023 e ela retorna para a Série A1 e ela não cai em 2023. E aí há uma matéria da IPTV. Daqui a pouco a gente vai colocar, Marcelo, calma. Há uma matéria da IPTV. E aí, nessa matéria de final de ano da IPTV, ele é questionado que nota ele daria para ele. E aí o Marco Antônio Eberlin, então presidente da Ponte Preta, disse que a nota dele era 9.8 e aí virou meio que um meme, né? Que agora todo mundo... Parabéns pra mim também. Ele também deu parabéns pra ele. Sim. Mas o 9.8 pegou, né? Porque ele deu uma nota muito forte pra ele. Então eu não me acho eu não tenho condições de dar nota pra quem dá nota pra si mesmo. Vamos lá, então. O treineiro da Ponte Preta já tá falando, o Felipe Marques, o Gabriel Remédio, né? E a gente vai pegar, então, a palavra do hoje treinador da Ponte Preta. Fala, Remédio! Gabriel, boa noite. Thiago Santos da Mosaico Esportivo. Eu queria que você falasse ali, né, que a Ponte Preta estava melhor na primeira etapa, né, no comecinho do jogo, abriu o placar também. O que você acha que teve ali que a Ponte Preta abaixou o nível, talvez sentiu o gol de empate, porque após isso o Sport acabou crescendo na partida, né, fez os 2 gols ainda na primeira etapa. Queria que você fizesse uma análise desse momento que a Ponte talvez abaixou um pouco o nível no primeiro tempo. Oi, Thiago, boa noite. Vamos lá. Eu acho que é uma partida de 2 equipes de bom nível, de alto nível. A equipe do Sport tem essa qualidade também. E como você falou, a gente iniciou bem, iniciou melhor o jogo. Acho que os primeiros 25 minutos ali a gente teve praticamente todas as ações perigosas do jogo foram nossas, né? Foram da Ponte Preta, bastante chegada pelos lados. Acho que a estratégia, né, que a gente traçou ali, né, junto com o professor durante a semana, ela foi bem executada nesse início de jogo. Tivemos as chances, fizemos um gol. Depois é natural que o time do Sport, pela qualidade que tem também, pela necessidade também de buscar o resultado, tivesse um momento bom na partida. Acabou ali, no mérito deles, empatando o jogo. Acho que eles tiveram esse momento, sim, melhor na partida em que o jogo equilibrou. E depois, no momento do pênalti, eu acho que a gente tinha retomado, né? Acho que a gente retomou, voltou a ficar com a bola. Foi já no final do primeiro tempo, estava um jogo equilibrado. E aí são detalhes e fatalidades que acontecem. Acabou, o Danilo escorregou, a bola iria ali pro atacante deles, um lance interpretativo, a arbitragem acabou marcando o pênalti, enfim. E acho que também o terceiro gol foi no momento em que a gente estava conseguindo jogar, estava conseguindo equilibrar as ações com o Sport, e a qualquer momento poderia ter uma chance de empatar o jogo, como teve um pouquinho antes do terceiro gol. E aí depois fizemos as trocas, o time foi se reorganizando, se reencaixando em campo, e acredito que a gente foi bastante prejudicado pelo segundo gol anulado também, né? Foi um gol aos 37 minutos do segundo tempo. Revendo a imagem, eu acredito que não foi falta, que
o goleiro está com uma mão apenas em cima da bola e o chute é apenas na bola. É um lance interpretativo, mas na minha visão não foi falta. E ali 3-2 com um a mais, de repente a gente ali teria mais 17 minutos, né, pelo tempo que foi de acréscimo, para correr atrás do empate. E mesmo assim, acho que no final a equipe até o último momento tentando fazer um gol, para encostar, para depois buscar o empate. Então, a minha análise é essa. Boa noite, Gabriel. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse, claro que eu tenho certeza que o Rodrigo participou durante toda a semana dos treinamentos, sobre as 4 alterações. A entrada do Justen na lateral direita, do Everton na zaga, do Danilo Barcelos e também do David da Hora. O David da Hora, por exemplo, não vinha sendo relacionado, estava lesionado. O Barcelos e o Everton não vinham sendo titular. Queria que você explicasse essas 4 alterações no time titular. Boa noite, Pedro. Foram opções de acordo com o momento dos jogadores, de oportunizar jogadores que vêm treinando bem, que vêm buscando seu espaço. É nosso dever aqui também buscar alternativas para a equipe, dar oportunidade, né? Então, acho que hoje nós tivemos 3 estreias, né, de jogadores como titular, né? O Everton, Danilo e o da Hora saindo jogando, foi a primeira partida de cada um deles. E a intenção foi a gente ter a amplitude dos lados com o Kevson e com o Justen, situação que acho que deu bastante certo no início do jogo, primeira metade do primeiro tempo. O da Hora é um jogador de bastante mobilidade, que ataca bem o espaço, que cria essa dúvida ali na defesa adversária. E o Everton também é um zagueiro rápido, que tem uma boa saída. Então, foi uma maneira da gente ter uma estratégia, de ter uma construção ali com Everton, Márcio e Danilo por trás, e ter pelo lado Kevson e Justen, e poder ter ali 2 atacantes com mais mobilidade para poder incomodar, né, atacar a linha defensiva do Sport ali, baseado tanto na estratégia do jogo, como em oportunizar atletas que vêm treinando bem, que vêm pedindo também uma oportunidade. Boa noite, Remédio. Fernando César, da Rádio Central. Queria que você falasse da lateral direita da Ponte Preta. No último jogo, o Thales foi o titular, não foi tão bem, foi substituído pelo Justen. Hoje a opção pelo Justen. Saiu machucado, voltou o Thales. A torcida tem pegado no pé deles aí. Não tem rendido muito. E a Ponte Preta tem um lateral de origem, que é o Brian Borges. Tudo bem que para o próximo jogo ele está suspenso, mas não seria uma oportunidade de colocar o Brian de lateral, porque ele rende improvisado, a gente imagina que na posição original dele ele possa render bastante também. E até para achar um atacante lá na frente para o lugar do Brian, a Ponte tem mais opções do que na lateral. Boa noite, Fernando. Sim, a posição de origem do Brian é lateral, mas eu acredito que dentro de uma oscilação que é normal na competição, o Justen e o Thales tiveram bons momentos até aqui também na competição. O Thales iniciou as partidas contra o Náutico, a partida contra o América, saiu no último jogo contra o São Bernardo, optamos pelo Justen, são características diferentes, então vai muito também do rendimento no último jogo, treinamento durante a semana e também entender a característica de cada um e traçar a estratégia para o jogo. Esse jogo, de repente, vai ser um pouco mais para o Justen, vai ser um pouco mais para o Thales. Eu acho que a gente entende a insatisfação da torcida, faz parte. E isso, tem o Júlio, que vem treinando bem, foi relacionado para alguns jogos, também pode no futuro ter uma oportunidade, né? Você está no elenco ali, participando ativamente dos treinamentos, e acho que faz parte esse questionamento da torcida, vai ter alguma oscilação de rendimento. O Brian, sim, numa necessidade, ele pode ser uma opção na lateral, ele já jogou tanto como lateral direito como lateral esquerdo, é um jogador bem polivalente, mas acho que ele fez boas partidas também, né, no ataque ali, jogando do lado esquerdo, vindo para dentro, fez gols ali, né, então também, de repente, a gente tirar um jogador da posição em que ele está rendendo bem, né, em determinado momento ele foi muito importante com gols, além da participação, e trazer ele para outra posição, né, então são escolhas, né, são escolhas que a gente tem que fazer, mas sim, são alternativas. O nosso papel é potencializar o Thales, potencializar o Justen, eles têm potencial para render bastante nessa Série B e é o que a gente vem buscando fazer. Tudo bem, Gabriel? Boa noite, eu sou o Endo Coral do Jovem Pan, prazer falar com você. Hoje uma responsabilidade toda em cima de você, né, com a suspensão do Rodrigo. A minha pergunta é a seguinte: a Ponte saiu na frente, vinha jogando muito bem até então, até tomar o primeiro gol, só que depois, no meu ponto de vista, a Ponte não conseguiu voltar para a partida. Na sua opinião, o que aconteceu? Por que a Ponte se desligou totalmente e acabou perdendo por 3-1? E o pior, né? Agora volta para a zona de rebaixamento. O que aconteceu, Gabriel? Boa noite, Wendel. Como eu falei, acho que parecido aqui na primeira pergunta, eu acredito que o jogo ele tem momentos. Tem momento que acho que dificilmente a gente vai enfrentar uma equipe
com a qualidade da equipe do Sport e ser amplamente superior os 90 minutos, igual a gente foi nos primeiros 25 minutos. É o que a gente quer, é o que a gente busca. Com certeza esse é o ideal, você conseguir manter essa superioridade, essa performance nos 90 minutos. Mas é muito difícil, né? Vão ter oscilações dentro da partida. E aí eu acho que foi crucial o momento em que a gente tomou os gols. Acho que o segundo e o terceiro gol, a gente tomou ali um ajuste no momento de pressionar, uma qualidade do adversário, acabou o segundo gol uma fatalidade do pênalti, acabou saindo o segundo e o terceiro gol em momentos-chave para o Sport e que nos prejudicaram de buscar essa retomada. E com certeza, se enfrentar uma equipe de qualidade, tomando o segundo gol, tomando o terceiro gol, é difícil. E mesmo assim a gente buscou, né? Poderia ter feito 3-2 e aí poderia ter buscado empate, até o final tentou. Então eu acredito nisso. Acho que essa oscilação dentro da partida ela é normal e os gols que eles fizeram foram em momentos cirúrgicos ali para tirar a nossa reação na partida. Boa noite, Daniel Ferreira da Rádio Resenha do Interior. Gabriel, uma das coisas mais importantes que tem no futebol é o psicológico. E aí eu queria entender um pouco de você, como que a Ponte, como que a comissão está trabalhando isso dentro do elenco, contando com tantas adversidades, com tantos desafios que vem acontecendo na temporada. Hoje um deles, uma virada dentro de casa, começou bem, começou pressionando, e depois do primeiro gol já vem um baque geral, a gente consegue perceber como o time abaixou um pouco de rendimento e deixou que o Sport atacasse. Queria entender um pouco de vocês, como que vai ser, como que é esse trabalho para que vocês consigam não deixar que a pressão da torcida, que a pressão da mídia, que resultados ruins como esse possam piorar a situação e trazer cada vez mais resultados ruins para vocês. Já quero desejar também um Feliz Dia das Mães para você, para a família e tudo mais. E é isso, obrigado. Obrigado, Daniel. Boa noite. Eu acredito que o fator mental, ele é, sim, muito relevante no futebol, né? Em qualquer esporte de alto rendimento, de alto nível, o fator mental, ele conta muito, sim. E como você falou no início da sua pergunta, é um desafio muito grande, por uma série de fatores, problemas que o clube vem passando, enfim, que não cabe a mim aqui, né, entrar neles, mas faz parte do processo. O que a gente tem que tentar fazer, que a gente vem fazendo durante a semana, é passar confiança para os jogadores, focar na partida, focar no adversário, focar nos treinos, e isso não tem faltado, né? Quando entra dentro de campo ali para treinar, no dia a dia, os atletas estão extremamente focados, buscando dar o seu melhor, buscando entender a próxima partida, o próximo desafio. Agora, é claro que você perder jogos, perder em casa, perder de virada, para o mental é ruim. Então, cabe a nós buscarmos no dia a dia dar essa confiança para os atletas, nós passarmos confiança para eles, e no momento em que o resultado vier, essa confiança naturalmente vai vir, o mental naturalmente vai melhorar, como foi na partida contra o Avaí, que a gente ainda não tinha vencido no campeonato. O Avaí, na ocasião, era o líder, jogo fora de casa, saímos perdendo de 1-0, e a equipe teve força mental para empatar e virar, né? O Rodrigo sempre costuma dizer que a nossa equipe é um grupo muito forte mentalmente, porque com tudo isso que acontece, a gente compete, a gente luta, a gente briga, tem empate, vitória, derrota, que faz parte. Mas eu acredito que é passar essa confiança no dia a dia e com os resultados ela vai vir, né, junto com o dia a dia de treinamento para a gente naturalmente conseguir os resultados que a gente precisa. Boa noite, Gabriel. Diego Linardo da TV Bandeirantes. Eu queria saber de você, de um modo geral, o que é preciso mudar para o próximo duelo da Ponte, visto que a Ponte agora tem uma sequência, tirando o jogo contra o CRB, uma sequência aqui no Majestoso, e o fator da torcida pode contribuir para as próximas partidas da Ponte. Boa noite, Diego. Eu acredito que, como todo pós-jogo, para o próximo a gente precisa, em primeiro lugar, se apegar àquilo que a gente fez de bom, né? Eu acho que a gente teve aí 25 minutos, né? Acho que é unânime isso, 25 minutos bem superiores ao Sport, 25 minutos muito bons, em que a estratégia deu certo, em que a gente conseguiu neutralizar eles, roubar a bola, sair em contra-ataque, chegar no ataque. A gente precisa fazer disso a regra, né? A gente precisa fazer disso mais e mais, conseguir progredir. No próximo jogo, se a gente conseguir ter esse volume de novo, ter, quem sabe, fazer 2 gols, esticar por mais tempo esse bom momento no jogo, né? O detalhe ali para não acabar tomando o gol de empate,
questão de concentração, não. Eu acredito que os caras, né, dentro de campo estiveram concentrados e focados os 100 minutos. São detalhes do jogo, o adversário tem sua qualidade, mas o principal que eu vejo é a gente fazer uma boa semana de trabalho, entrar forte, entrar com confiança segunda-feira, né, no próximo jogo e assim por diante, e olhar tudo aquilo que a gente fez de bom para poder repetir, e os erros que fazem parte. Todo jogo vai ter algo a ser corrigido, algo a ser ajustado, usar a nossa semana de trabalho para ir fazendo esses ajustes no nosso dia a dia de treinamento, nas conversas no vestiário, para poder buscar essa evolução aí. Vai faltar dia na semana para corrigir tantos erros no jogo de hoje, depois dos 20 minutos aí do primeiro tempo. Muito bem, Gabriel Remédio hoje, treinador da Ponte Preta, no lugar do Rodrigo Santana, em entrevista coletiva. E ele fala que o Justen e o Thales tiveram momentos bons no campeonato. Ô Frank, parei. Eu gostaria de não ter ouvido isso, né? Ou então que eles nos mostrem, eu não vi nada até agora. É engraçado, né? Ele falou a respeito dos 2 gols do Sport que saíram em momentos ruins para a Ponte. Mas então eu vou tomar a liberdade de dizer que o gol que foi a favor da Ponte também saiu num momento ruim para a Ponte, né? E sai o gol, a Ponte cai de ponta cabeça. Sei lá, tem coisas que a gente precisa repensar, precisa ser tomado uma posição diferente. Ele falou do Júlio, né? A gente tava falando, ele falou, o Júlio está treinando. Agora, não é possível, gente, que o Júlio esteja treinando pior do que o Justen e do que o nosso amigo Thales. Não dá, deixa o jogador jogar. O Carlos lembrou do Rômulo, eu não lembrava o nome dele. Mas o Rômulo e o Teles, a Ponte fez uma partidaça contra o São Paulo no Campeonato Paulista. Meio campo da Ponte deitou. Gente, nós estamos falando do São Paulo. Por que esses meninos não jogam? Por que a gente tem que aguentar um pessoal jogando na cabeça da área da Ponte e o pessoal tem dificuldade, lentidão para jogar? Se não mudar isso, o resultado vai ser sempre o mesmo. É aquilo que a gente fala, você quer mudar algo na sua vida, você tem que mudar a forma de fazer. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, o resultado nunca muda, é igual. É isso, muito bem. Carlos, a palavra aí do Remédio. Não é o Rodrigo Santana, né? Eu entendo que ele é um interino, mas essa da lateral direita é óbvio que ele não vai vir no microfone aqui e falar, não, os lateral realmente são uma porcaria, não jogam nada, Os né? reservas são piores. Não vai falar isso. Agora, entendo que o David da Hora foi um erro, né? E foi um erro, entendo eu, na escalação e foi provado que foi um erro, né? E quando eu falava, por exemplo, no jogo da Ponte contra o Vila, não que eu saí feliz que a Ponte perdeu para o Vila em casa, mas eu via algo de bom no time. Até falei na hora da macaca que para você ganhar um jogo, você precisa jogar bem. Você precisa jogar bem. E no jogo de hoje, o Remédio falou, a Ponte jogou 25 minutos. O jogo tem 90 minutos. São 90 minutos o jogo. Então deu certo, né? Porque jogou 25 minutos, fez um gol, tomou 3 nos outros, 5 né? de acréscimo são 100. A Ponte jogou 1/3 do jogo. Exato, por isso que foi 3-1. Os outros 3/3. É por isso que foi 3-1. Cada gol melhor. Então, isso também me preocupa. Mas, colocando o raciocínio de jogar bem, agora tá me preocupando porque a Ponte toma 3-0 do São Bernardo, não jogando nada, e aí parece que a convicção foi pro espaço. Porque, tecnicamente falando, a única alteração, ou as únicas, né? Porque também o Luiz Felipe não joga porque estava suspenso. A Ponte teve 2 desfalques. Murilo contundido e o... 3, então, né? A Ponte teve Murilo, Potker e o Luiz Felipe suspenso. Isso. Então, seriam essas 3 alterações. Mas ele mexe em mais posições o time, Ele né? mexeu em 4. Ele mexeu na zaga. Isso. Ele mexe na zaga também, né? E aí, eu não entendi essa da zaga, não entendi essa do David da Hora. O Miguel era o cara que vinha entrando, ou seja, se você precisa de um atacante, quem que você vai colocar? O que você tá colocando da primeira vez. É que o Miguel não foi bem contra o São Bernardo, né, também, né? Mas quem que foi bem contra o São Bernardo, cara? Não, tem isso. Ó, e teve um internauta aqui, acho que foi o Edilson, que falou, é injusto criticar os jogadores que não recebem há um tempo. É injusto, Edilson, mas a gente tá falando no jogo aqui. A gente sabe, né? A gente tem que agradecer os caras que estão aí. Se eu tô lá de reportão hoje, fazendo entrevista lá, eu ia perguntar pro Remédio quantos salários ele recebeu da Ponte Preta até agora, desde quando ele começou o trabalho. Eu tenho essa curiosidade.
Eu queria saber, quanto salário você recebeu até hoje? Nenhum. Eles já estão aí há 4 meses, tá? Já estão aí há 5 meses, né? Completou 5 meses agora, tá? Então é isso. Agora, a gente tá falando aqui dentro do campo, mas é claro que a gente tem que agradecer. Olha que situação, olha a que ponto chegamos. A gente agradece aos jogadores que, entre aspas, estão fazendo um favor de vestir a camisa da gloriosa Ponte Preta, porque a Ponte não tem condição, devido aos maus mandatários que passaram aí, continuam até hoje, né? Um pior que o outro, passando no comando da Ponte Preta. A Ponte Preta tá aí raptada por esse grupo há mais de 30 anos. Eles sequestraram a Ponte e não tem resgate, porque você não paga o resgate. Eles não divulgam o resgate, porque eles não querem devolver a Ponte Preta. Então a Ponte está sequestrada há 3 décadas aí por essa turma de incompetente que está aí, né? E o Dr. Luiz Torrano tem tudo para ser o pior presidente da história do clube. Tem tudo para ser. E olha que já tivemos gente muito ruim no comando da Ponte Preta, sabe? E é isso, cara. 9h33. Vamos com a ficha técnica do jogo, Felipe Marques. Porque daqui a pouco tem jogo, hein, da Série B, Juventude e Criciúma. Tem comentário final também. Ah, tem um comentário final, mas eu vou fazer a ficha técnica antes? Pode ser? Pode. Ficha técnica então no ar. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Transmiti por aqui mais uma derrota da Nega Véia. A Ponte perdeu para o Sport pelo placar de 3-1 no majestoso Diogo Silva, Lucas Justen, o Everton, né? Márcio Silva e Kevson. Rodrigo Souza, André Lima, Danilo Barcelos, Brian Borges, David da Hora e Diego Tavares. Saíram Lucas Justen, Kevson, Rodrigo Souza, André Lima e Diego Tavares para as entradas de Baianinho, Tarek, Elvis, Rodriguinho e Thales. O Sport de Thiago Couto no gol. Matos, o Sport não tomava gol há 4 partidas. Aleluia. A Ponte fez um gol. Madison, Marcelo, Marcelo Benevenuto e Felipinho. Meio campo com Zé Lucas, Biel e Depenha. Esse Depenha nunca jogou nada em lugar nenhum. Hoje parecia o Messi. Perotti, eu tô azedo hoje, né? Tá duro, cara. E o jogador do time do aniversário nem tem culpa, né? Fizeram o papel dele. Cleison e Christian Barleta. Saíram Felipinho, Zé Lucas, Biel, Depenha e Cleison. Para as entradas de Pedro Martins, Zé Marcos, Zé Gabriel, Augusto e Iago Felipe. O treinador, o Márcio Goiano, o treinador da Ponte, o Rodrigo Santana. Gols do jogo, a Ponte abriu o placar a 23 com o Danilo Barcelos, de cabeça. O Filipinho empatou a 30 do primeiro tempo e o Barleta fez o segundo de pênalti a 49. A 14 do segundo tempo, o Perrotti, num lance de contragolpe, fez o terceiro gol para a equipe do Sport. Placar 3 para o Sport, 1 para a Ponte. O árbitro fraco, ruim. Paulo Henrique Volkoff, do Mato Grosso, auxiliado pelo Eduardo Gonçalves da Cruz e o Luiz Carlos de França Costa. O Michel Patrick Costa Guimarães, de Minas Gerais, foi o VAR. O Gabriel Henrique Meira Bispo, o quarto árbitro. A Ponte teve o Márcio Silva amarelado, o Rodriguinho amarelado, André Lima, Danilo Barcelos e o Brian Borges. Brian Borges, que aliás está suspenso, não joga, tomou o terceiro cartão amarelo, não encara o Londrina na segunda-feira, dia 9, 10, 11, dia 18 de maio, às 7 da noite, no Majestoso. No Sport, o Marcelo, camisa número 3, tomou 2 amarelos e 1 vermelho. O Filipinho também foi amarelado. E o Christian Barleta também tomou cartão amarelo. Público total, 4.803 pagantes para uma arrecadação de R$ 124.440. Fim de jogo, 8ª rodada, Série B Brasileirão. Ponte 1, Sport 3. Ficha técnica do jogo. Muito bem, o Carlos trouxe a ficha técnica, tem um comentário final já. Lembrando que o Aju, né, o Marcelo foi expulso, a Ponte ainda teve essa. Jogou com, digamos, 20 e poucos minutos aí, com um jogador a mais, mas o Sport ficou mais perto do gol do quarto do que a Ponte. Até fez um gol, né?
na nossa opinião, pelo menos aqui os 3 da mesa, mal anulado. O Neuri tem um ponto, rapidinho, a gente tem que terminar a transmissão, tem um comentário final. O Neuri tem um ponto, fala que o goleiro tava com a mão em cima da bola. Sim. Só que a bola tava no chão. Neuri, eu respeito a sua opinião, mas, por exemplo, se o goleiro tivesse com o pé na bola, por exemplo, com o pé na bola, a bola no pé dele, o Rodriguinho não poderia chutar a bola? A bola tava em jogo, Neuri. A bola tava em jogo. A bola não estava em posse do goleiro. E ele bate na bola. Então, assim, eu respeito a sua opinião. Se ele tivesse com as 2 mãos na bola, tipo agarrando a bola, aí eu entendo. Não, mas mesmo assim, ele teria que estar com a posse da bola. Se ele está mesmo assim, se ele está com as 2 mãos na bola, mas a bola está no chão, ele ainda não trouxe pro corpo dele, não levantou a bola está em jogo. A bola tá em jogo. Não, eu tô contigo. Pra mim, a bola tava em jogo. Se ele domina a bola com a perna, quer dizer que o cara não pode dominar? O goleiro é intocável? O cara não pode dar um bico, não. O goleiro dominou a bola, num recuo, por exemplo. E o cara não chutou a mão do goleiro. Não, chutou a bola. Gente, eu quero acrescentar. Primeiro, o Carlos usou um ponto aí fantástico. Se o goleiro tá com as 2 mãos na bola, a bola não estaria no chão. Ele então tá falando na mão do goleiro, tá dominada. Ele tá falando assim, Marcelo, não interessa. Só a mão ou parte do braço é considerado posse, é regra. Não. Então quer dizer, se ele tá com o pé na bola, por exemplo, era posse. A gente tá falando de mão, não do pé. Ô Neuri, ele tem um ponto, e se é regra, e eu confesso, Neuri, desculpa a minha ignorância nesse caso, né? Porque, e foi falado aí, os jogadores dentro de campo, o Remédio falou que é interpretativo. E o Edilson fala, nova regra, o goleiro está com uma mão sobre a bola, é falta. Infelizmente é assim hoje. Eu não sabia dessa, então. O Neuri tá batendo nisso aqui, eu não sabia. Enfim, o Charles Robert fala, ninguém trabalha sem receber. Cara, e essa história aí da falta de atenção... Na Ponte Preta, os caras tá trabalhando hoje, pô. Trabalha, a cozinha trabalha sem receber na Ponte Preta, os caras da base trabalham. Esse ninguém aí não se aplica a funcionários da Ponte Preta, não. Muito bem, é isso, gente. Obrigado a todo mundo que está mandando mensagem aqui. Vocês ajudam a gente na transmissão. A Ponte perdeu, o Sport venceu por 3-1. E tem um internauta que fala aqui, eu perdi, mas fala que no jogo do São Bernardo e no jogo do Sport, se eles apertassem, eles faziam mais. Sim. No jogo do Sport aqui hoje eu falei. No jogo do São Bernardo, com certeza foi falado também, mas no jogo de hoje eu falei, a Ponte tá com um jogador a mais e o Sport tá mais próximo do 4º gol do que a Ponte do 2º. Aí o Marcelo, não, mas a Ponte fez. Não, mas fez, mas não valeu. E o Sport teve uma chance no final ali que era gol. Vamos então trazer agora o comentário final pra gente fechar a nossa transmissão aqui, o comentário final. Agora, o comentário final. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior, derrota da Ponte, está na tela aí, a Ponte perdeu para o Sport, 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 3-1, o Sport que vai para mais uma vitória na competição, pontuando aí para tentar assumir a liderança do campeonato, e a Ponte Preta, depois dessa derrota, entra na zona do rebaixamento de novo do Campeonato Brasileiro e pode perder mais posições com o final da rodada. Francisco, aquela pergunta que eu sempre faço aqui nesse comentário final. Justo resultado, Ponte 1, Sport 3? Justíssimo, competência, bola na rede, Carlão. O Sport chegou 3 vezes e guardou as 3. A Ponte Preta, aconteceu tudo no Majestoso hoje. A Ponte faz 25 minutos, excelente, marca o gol. Fez mal para a Ponte parou de jogar, tomou a virada, levou 3 e, como você falou, no final do jogo estava muito mais próximo, e a Ponte com um jogador a mais já nesse momento, mais próximo de tomar um 4º gol do que conseguir fazer um 2º gol. Então, assim, justíssimo, não há o que chorar, não há o que reclamar, mas há coisas a serem ditas. A arbitragem dessa noite, pelo amor de Deus, a CBF está de brincadeira. É por isso que o Brasil não vai ganhar mais nada, gente. Eu cravo aqui. Esquece Copa do Mundo, competições lá fora, esquece. Nem arbitragem a gente consegue ter algo que seja pelo menos competente. E cada hora é uma invencionice. Outro dia o jogador, com a mão no gramado, a bola subiu em cima da mão dele, ele levantou o braço do chão com a bola na mão e anularam o nosso gol. Vocês estão lembrados desse jogo aqui? Sim, jogo contra o Vila Nova. E agora a bola está na mão, o goleiro do Sport está com a mão por cima, a bola no chão, o jogador da Ponte toca somente a bola
a bola vai pro gol e vocês querem dizer para mim que esse lance tá na regra e que é falta. Tá legal, então. Esse Frank Francisco. E aí, Corsato, 3-1 pro Sport. Ponte perdeu mais um jogo, preocupa porque em 2 jogos a Ponte tomou 6 gols. Ponte vinha de 2 vitórias, perde pro São Bernardo fora de casa 3-0 e agora perde em casa pro Sport por 3-1. A defesa parece que deu uma desarrumada aí, né? Verdade, o Sport dorme líder do campeonato, único invicto, né? Porque o Vila Nova perdeu. E a Ponte Preta vai lá para a zona do rebaixamento novamente. Ponte Preta é um time sem confiança, devido a tudo que acontece também fora das 4 linhas. Mas se tem alguma coisa que o torcedor da Ponte Preta pode falar que aconteceu de bom nessa noite no estádio Moisés Lucarelli, que o Rodriguinho entra bem no jogo, né? E que a Ponte conseguiu fazer um gol num time que não tomava gol há 4 jogos, né? Então, pelo menos alguma coisa de bom aconteceu no estádio Moisés Lucarelli. Mas a Ponte precisa melhorar muito para conseguir permanecer na Série B na próxima temporada. A Ponte tem 7 pontos, faltam 38 pontos. A Ponte tem que arranjar esses 38 pontos aí em 30 rodadas. Olha, não é uma tarefa fácil, viu, Carlos? É isso. Bom, a Ponte Preta volta a campo no dia 18 de maio, uma segunda-feira, contra o Londrina, no estádio Moisés Lucarelli. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior, a partir das 18 horas, com Marcelo Corsato, Frank Francisco e com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Comentário final. Lembrando que pela 9ª rodada o Sport pega na Ilha do Retiro, domingo, dia 17, o CRB. É o jogo que o Sport tem aí. Ó, a Ponte perde mais uma posição, tá? Porque o CRB tá vencendo o Operário pelo placar de 2-0. Então a Ponte tá caindo mais uma posição. Vamos lá, ó. Goiás 1, Vila 0, já terminou, começou às 4, às 6 o jogo começou, o Atlético empatou com o Cuiabá 0-0, a Ponte perdeu, você que conferiu com a gente aqui, 3-1 pro Sport, o Ceará perdeu em casa pro Atlético Goianiense por 1-0 e o jogo começou às 8h30 da noite, o CRB vai batendo o Operário por 2-0. Bola rolando também no Alfredo Jaconi, já esse jogo aqui no canal de áudio, Juventude e Criciúma. Amanhã teremos Náutico e América, às 4 da tarde. O Avaí pega às 18h30 o Fortaleza. Se o Fortaleza vencer, ele volta a ser líder do campeonato, vai a 17 pontos. O Novo Horizontino pega o Botafogo amanhã também, só que às 7h30 da noite. E na terça-feira, o Londrina, que vai encarar a Ponte Preta na outra segunda-feira aqui em Campinas, pega o São Bernardo. A Ponte, no momento, 18ª colocada, 7 pontos. A Ponte pode perder mais uma posição ainda na terça-feira, tá? Porque se o Londrina vencer o São Bernardo, o Londrina vai a 8 e a Ponte ficaria na vice-lanterna do campeonato. O América não passa a Ponte porque tem 2 pontos, tá com 2 pontos, não ganhou ainda no campeonato, pega o Náutico amanhã nos aflitos. Frank Francisco, seu destaque final em mais uma jornada esportiva do Portal Futebol Interior e mais uma derrota da Ponte no ano, hein? Já até perdi a conta já. Infelizmente, algo normal, que nunca foi na história da Ponte Preta, mas com o pessoal que está aí fazendo o que está fazendo a cada dia com uma excelência brutalmente absurda, é um resultado que hoje nós temos que dizer que é normal. Mas assim, eu queria pedir encarecidamente, viu? Saiam, não tem problema nenhum. Eu sei que vocês não vão querer ouvir, mas saiam. Pelo menos nos dê esperança que pode mudar alguma coisa. Porque com vocês aí, eu não aguardo nada diferente do que nós estamos vendo. O sinal de alerta não está aceso, ele já explodiu. Ele já explodiu no Majestoso. Gente, valeu, obrigado. Beijo para a nação. Se o senhor nos permitir, segunda-feira estaremos aqui junto para mais um Jogo da Macaca. É isso, a Ponte disputou 8, 10, 18 jogos no ano, isso, né? A 13 Ponte derrotas. tem, pelas minhas contas, 14, cara. Porque é uma derrota na Copa do Brasil. Uma na Copa do Brasil, verdade. Isso. 13 derrotas. Isso. Eu coloquei 2, mas a Ponte Não, ganha a o Ponte jogo. ganhou do Guarani. É verdade. Então, a Ponte tem 7 no Paulista, só um empate. Isso. A Ponte tem de 2 jogos na Copa do Brasil, uma derrota, uma vitória, tá? E de 8 jogos que disputamos no Campeonato Brasileiro, são 5 derrotas. A Ponte fez 18 partidas, é isso? 18 partidas. A Ponte conquistou 8 pontos em 18 jogos. No Campeonato Brasileiro, a Ponte tem 29% de aproveitamento. Do Campeonato Brasileiro. Não, tá errada a minha conta. A Ponte conquistou 10 pontos, né? Porque tem a vitória contra o Guarani. A Ponte tem 13
13 vitórias, 13 derrotas em 18 jogos. 13 derrotas, um empate. Um empate. E... Não, são 2 empates. 2 empates. 2 empates que tem no Campeonato Paulista, é isso. Não, a Ponte empatou um no Campeonato Paulista e um no Isso, Brasileiro. Isso, a Ponte empatou. Então são 2 empates. Então são 13 derrotas, 2 empates e 3 vitórias. E 3 vitórias. Isso. A Ponte tem, então, 11 pontos. É de 54 pontos disputados. Dá 20%. É um vexame, cara. Vexame. Ó, esse ano de 2026, até agora dentro do campo, fora do campo já é, desde o ano passado. É lógico, mas dentro do campo também é um vexame. É lógico que o desempenho do Campeonato Paulista está contando muito para isso aí, né? Mas a torcida da Ponte não merece isso aí, né? A torcida da Ponte não merece isso. E infelizmente hoje deu tudo errado. Pegamos um time certinho, que o Marcelo falou aí, tá assumindo a liderança do campeonato. Pode perdendo até o final da rodada, mas vai dormir como líder do campeonato. Jogou só 25 minutos, no restante só o Sport viu a bola e não deu pra Macaca. Fica pra o seu próxima. destaque final já? Meu destaque final é isso, só pra lembrar que nessa segunda-feira agora tem Hora da Macaca, dia 11. Depois, nas 2 próximas segundas-feiras, não teremos Hora da Macaca. Aí, Hora da Macaca na quarta-feira, meio de semana, porque a Ponte joga na segunda e quando tem jogo da Ponte, não tem Hora da Macaca. Certo, Corsato? Um abraço. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo e para as mamães, né? Torcedoras de futebol, torcedoras da Ponte Preta, para minha mamãe que está no céu, para minha esposa, a Dona Maria, para sua esposa, a Jaqueline, para a esposa do Frank, enfim, para todas as mamães, para a mamãe do Felipe, para todas elas, um beijo no coração e até. Você já deu tchau, né, Frank? Ô, Marcelo, deixa eu só... Carlos, obrigado. Beijo para a nação Ponte Pretana, para as mamães na nação Ponte Pretana. A minha não está aqui mais, mas tenho minha esposa, tenho minhas clientes aí, que tem 2 que são mãezinhas mesmo do coração. Então, beijão para vocês. Feliz Dia das Mães. É isso, muito bem. A Ponte Preta perdeu mais uma no ano e segue esse calvário do torcedor Ponte Pretano em 2026. Segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Fechando a nossa transmissão aqui para Rivalo, nada ganha da emoção, Hipercap Brasil, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo Futebol Interior e Casa do Perfurador. Agradecendo ao Felipe Marques nos trabalhos técnicos do Portal Futebol Interior, ao Frank Francisco, ao Carlos Corsato, ao Roberto Marcondes e ao Pedro Lino, que hoje também participaram da transmissão mais cedo no jogo da Série A4. O título do CAP do Penapolense contra a equipe da Internacional de Bebedouro. E é claro, a você, internauta, que ficou junto com a gente, aos nossos diretores, o Arthur, o Elcio Paiola também, enfim, a todos que ficaram junto com a gente nessa transmissão. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Para você, mamãe que nos ouve, um feliz Dia das Mães e até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que